campeão na Fórmula 3, com o caminho aberto na Fórmula 1, dois grandes pilotos fazem parte da história do automobilismo brasileiro. E a história do Paletti, que lamentavelmente só veio se repetir com morte naquele final de semana fatídico de 94, com a morte do Ratzenberger no sábado e do Ayrton Senna no domingo. E graças a Deus, nunca mais isso aconteceu na Fórmula 1. Voltamos já, ao vivo e em definitivo, aqui do Canadá Globo. A gente se vê por aqui. Você quer segurança? A Renault faz. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando ao vivo aqui de Montreal, no Canadá. Vamos ao grid de largada. A pole position de Lewis Hamilton, novo fenômeno da Fórmula 1. Ao lado dele na primeira fila o Alonso. Ele fez uma volta tão rápida que botou pressão em cima do Alonso. E o Alonso errou na chicane no final da volta. Segunda fila tem Heidfeld da BMW e Raikkonen da Ferrari. Depois Felipe Massa da Ferrari, Mark Webber da RBR, Rosberg da Williams e Kubica da BMW, Fisichella da Renault e Trulli da Toyota, Takuma Sato, grande posição, 11º da Super Aguri e Vitor Antônio Liuzzi da STR, Rubens Barrichello em 13º, prometendo uma primeira parte de corrida longa. E David Coulthard, depois Jason Button, Speed, Anthony Davidson, o Schumacher, Ralf Schumacher, aí depois o Wurz, o Sutil, o Albers e o Kovalainen, que trocou motor, vai largar na última posição, e o Albers vai largar dos boxes. Daqui a pouquinho a largada, daqui a pouco eles partem para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Reginaldo Leme, nunca a McLaren foi tão favorita e nunca um piloto foi tão badalado. O Nick Lauda chegou a dizer, rapidamente ele estará ao nível de, olha só, Alain Prost, Ayrton Senna e Michael Schumacher. Amigo, o cara é bom, mas estão pegando pesado. Estão pegando pesado, mas baseado em recordes que ele supera pela juventude e a forma como ele luta contra um bicampeão do mundo em igualdade de condições, e já teria feito a pole em Mônaco e acaba fazendo aqui a sua primeira pole. Mas o importante é que após o passeio da McLaren em Mônaco, a Ferrari apostava numa reação aqui no Canadá, resultado de características do projeto que sempre favoreceu a equipe, vencedora de 7 das últimas 10 vezes, mas a McLaren progrediu muito mais do que se imaginava, botou os dois carros na primeira fila, com o brilhantismo de Lewis Hamilton, e a Ferrari ainda tem o Nick Heidfeld à frente aí nessa largada, que é um pouquinho complicado. Luciano Burti, nós estávamos juntos conversando com o Felipe Massa, estava super tranquilo, Felipe, mas talvez seja a tranquilidade que eles assim, não tem obrigação mesmo, está tão melhor a McLaren. Alguma chance para as Ferraris, Burti? Boa tarde a todos. Olha, Galvão, a gente viu na classificação que a McLaren realmente está à frente em termos de performance, mas a expectativa é que eles estejam um pouquinho com menos combustível do que a Ferrari. Então, quem sabe o Felipe aí tendo 2, 3, 4 voltas a mais na pista antes da primeira parada, possa reverter um pouco esse jogo. É difícil, a McLaren andou muito bem na sexta-feira na sequência de voltas, até um pouco melhor que a Ferrari, então é complicado. O interessante vai ser inclusive a briga entre o Hamilton e o Alonso, porque o Alonso era um pouco mais rápido até o segundo setor da tomada de tempo, cometeu o erro depois. Quem sabe aí então pode ter uma briga interessante para nós. Sobre a questão das paradas, o Heidfeld deve ser o primeiro a parar. Tá leve para arrumar esse terceiro lugar, estava leve. A aposta da Ferrari é que as McLarens estejam mais leves, mas o Raikkonen está para parar uma volta depois do Felipe Massa. Isso quer dizer que a volta, o tempo do Felipe Massa não foi realmente espetacular, porque teoricamente ele via ele estar na frente do Raikkonen para o Raikkonen parar uma volta depois dele. Ele tem uma volta a mais de combustível do que o Kimi Raikkonen. O Rubinho é que vai parar da metade da prova para lá. Só que não dá para fazer uma parada só, né? O problema aqui é que o pneu macio, o pneu extra macio na verdade, né, o pneu mais mole, é tão macio que não resiste a muitas voltas seguidas. Então isso aí é gelo seco, os engenheiros colocam dentro do radiador para resfriar, mas acaba comprometendo o asfalto. Porque a temperatura está na casa dos 27 graus, 53 graus a temperatura da pista. Praticamente não existe vento. Aí você está vendo o Schumacher. Carlos Gil, você conversou com o Felipe Massa antes, o que é que resumindo, o que é que ele disse para você? Bom, Galvão, boa tarde Reginaldo, boa tarde Burti. Ele
se referiu realmente a essa preocupação de ter o Nick Heidfeld pela frente. É uma pista que proporciona, sim, ultrapassagens, mas a BMW, ele acredita que venha leve, venha bem, possa abrir e principalmente comprometer essa aproximação da Ferrari em relação à McLaren. Se a McLaren abrir demais, depois vai ficar complicado para reverter essa situação. Muito bem. Aí vem eles. Aí os carros vêm tomando posição definitiva. Você vê o carro do Heidfeld. Lewis Hamilton abre por fora. A primeira curva chama-se Ayrton Senna. É a curva Senna. A curva no final dessa pequena reta. Aí está o Charles Whiting, o diretor de prova. Ele vai acionar a luz vermelha. Isso aqui é uma pista, que se diga, de rua, com o muro perto, mas onde se anda muito mais rápido do que em Mônaco. A tradição é de batidas e de safety car. Vamos ver o que acontece. Vai pintar a luz vermelha, primeira das 70 voltas. As McLarens à frente. Uma Ferrari na segunda fila, uma Ferrari na terceira fila. Capricha na largada, Massa. Sobe o giro dos motores, sobe a expectativa, cresce, aumenta. Vamos para a largada. Será que o Hamilton vai dar mole ali? Felipe Massa forçou para ir para cima do Raikkonen. Vambora, Massa, uma boa largada. Espalhou. Tem que deixar passar. Passou o Heidfeld. Sobrou. Felipe Massa mergulhou para cima. Mas fechou a porta. O Alonso em cima do Felipe Massa. Mas foi ótima a largada do Massa, pulou para terceiro. Ótima largada. Ficou uma Honda no grid. Jason Button. Felipe Massa, o primeiro colocado, veja só. O Hamilton é o primeiro. O Heidfeld mantém a segunda posição. Depois o Alonso, Felipe Massa em quarto. Deixou o Raikkonen para sexto. Fez o papel dele. Agora é esperar, porque vai parar primeiro o Heidfeld. Jason Button, confirmando. Eu vi a largada do Rubinho, vi o Rubinho largar. Jason Button ficou no box. Eles completam pela primeira vez o hairpin. Vai abrindo o Lewis Hamilton, o fenômeno da Fórmula 1 vai abrindo. E tentou forçar e ele dividiu a curva com o Alonso. Vai ser bicampeão para lá. Ele dividiu a curva com o Alonso na curva Senna. E o Felipe Massa se aproveitou bem, mas o Massa já largou melhor, ultrapassando o Raikkonen na largada. E o Nico Rosberg largou bem, pulando para a quinta posição. O Rosberg saiu de sétimo, pulou para quinto. Olha o Massa aí. E olha o Rosberg para cima dele. Tá leve o Rosberg também. Felipe Massa vai parar lá para a 25ª volta. Ele conseguiu a quarta posição, mas está perdendo um pouco de contato com o Heidfeld. Os carros que estão na frente estão mais leves. O Hamilton está mais leve. O Heidfeld é o mais leve de todos. Olha o Raikkonen como já trava as rodas ali. O Heidfeld é o mais leve de todos. Depois vem o Alonso. Quase deu para o Felipe passar o Alonso, mas faltou nada para ele conseguir passar o Alonso. O Alonso já está indo para cima do Heidfeld. Olha o Raikkonen para cima do Rosberg. Aí você vai ver o Jason Button balançou a cabeça. Olha, a Honda vive uma fase. Mas vive uma fase. O carro mostra a beleza do planeta. O lado obscuro ficou todo para o carro, para a parte de dentro do carro. Vive uma fase terrível a Honda. Uma volta completada. Hamilton é o primeiro, Heidfeld é o segundo, Alonso é o terceiro, Massa é o quarto, Rosberg é o quinto, Raikkonen é o sexto, Fisichella é o sétimo, Kubica é o oitavo, Mark Webber é o nono, o 10º é Sato, o 11º é Trulli, o 12º é Liuzzi, Rubens Barrichello mantém a 13ª posição, com o Coulter atrás dele, e 2 voltas são completadas. Vou chamar atenção para uma imagem, quando pegar de frente. Na saída da chicane, tem um recuo na pista, para o carro escapar ali. Quando a imagem é tomada de frente, dá a impressão que dá que ele bateu no muro. Ele some no muro e reaparece. É impressionante a velocidade que eles fazem aqui e como eles chegam, eles entram dentro da área de recuo da zebra ali. A zebra ela é interrompida para o carro entrar ali e voltar. E passa a centímetros do muro. 2 voltas completadas e o Heidfeld vem andando mais rápido agora. É o mais rápido na pista agora, é o Heidfeld, apesar da pressão do Alonso. Reginaldo Leme, principalmente a boa largada do Felipe Massa em relação ao Raikkonen. Foi muito boa do Felipe e o Alonso teve que voltar obrigatoriamente, teve que dar a posição para o Hamilton naquela primeira, no erro do primeiro S.
Ao voltar, ele voltou na frente do Massa. Ali é que, se tivesse um pouquinho de sorte, o Massa teria ganho essa posição também, porque o Alonso está rápido e vai para cima do Heidfeld. Heidfeld muito leve, e o Hamilton está com uma corrida tranquila aí na mão por enquanto. O Felipe Massa já conseguiu escapar um pouquinho do Nico Rosberg, mas isso também, o que ajudou ele a escapar um pouquinho é que ele passou reto aqui na chicane da reta dos boxes. Não tem punição para isso, só se você ultrapassar alguém tem que devolver punição. Mas andou mais rápido. Opa! Olha o Weber aí. Leão de treino, Mark Webber. Estava numa briga boa com o Kubica, mas errou. Leão de treino, Mark Webber, como sempre. Começou a corrida no treino, ele é incrivelmente rápido. Olha a largada de novo. Felipe é o terceiro, olha como ele larga. E já vai para cima do Raikkonen. E o Heidfeld largou para brigar pela ponta. É que ele foi bloqueado pelo Hamilton. E o Alonso sobrou e o Raikkonen também. Volta quase e bate no Felipe. Aí o Heidfeld vai passar. Faltou um pouquinho no embalo para o Felipe passar o Alonso ali. Aí teria sido fantástico. Porque o Heidfeld vai ser o primeiro a falar. O primeiro a parar. Olha como o Heidfeld largou para tomar a ponta. E o Alonso... Olha. O Alonso travou o pneu. O Alonso ontem, o Hamilton fez uma volta espetacular. Olha o Raikkonen como vai voltar para cima do Felipe. Ó. Quase tocou roda com roda. Chegou ontem, a tocar. O Alonso fez uma volta fantástica. Olha o Mark Webber em cima do Kubica. Passou. Só que quando passa tem que frear, né? Quando passa tem que frear, né, Mark Webber? Não adianta só passar. E o que aconteceu? Aí o Jenson Button nem largou. Companheiro do Rubens Barrichello. Ontem fez uma volta fantástica. O Hamilton largou a pressão para cima do Alonso. Ele errou no final da volta. Forçou o Alonso agora para tomar a ponta. O Hamilton segurou. Ele errou de novo. Por incrível que pareça, o Alonso está sentindo mais a pressão dessa briga do que o Hamilton. Um é bicampeão do mundo e o outro está começando na Fórmula 1. Olha o Felipe, aí o Nico Rosberg e depois vem o Raikkonen. Importantíssima largada do Felipe. 2,6 a vantagem do Hamilton para o Heidfeld. 1 segundo a vantagem do Heidfeld para o Alonso. 1,5 a vantagem do Alonso para o Felipe. Última volta do Alonso, 1,17,747. Última volta do Felipe, 1,17,709. O ritmo nesse momento é um pouquinho mais forte do Felipe Massa do que do Alonso. E aí o David Coulthard está indo para cima de Rubens Barrichello. Essa briga vale a 12ª posição. Você falava da diferença do Alonso para o Hamilton. O Hamilton é desse tipo de sujeito que ele não só corre solto, ele vive solto. Eu tenho observado esse rapaz, ele é uma forma de viver realmente muito à vontade, fazendo o que gosta e com muita atenção para todo mundo. O que pode estragar o Hamilton é essa pressão que a mídia inglesa tem feito, inclusive em cima da McLaren. Até o relacionamento com o Ron Dennis não é muito bom, porque os ingleses que não têm um grande ídolo há muito tempo, eles acham que a McLaren, por ser inglesa, tem que dar de privilégios ao Hamilton. Eu acabei de passar 4 dias na Inglaterra no jogo do Brasil. O jogo do Brasil com a Inglaterra, e é impressionante esse momento em si. Opa! Olha o Albers ali deixando a marca no muro. Esse é o problema. Em Mônaco, o muro está perto, só que se anda mais devagar. Aqui o muro está perto e a média é acima dos 200. Então a coisa complica, batidas são normais. E o Felipe me chamava a atenção antes da corrida, Burt, nós estávamos juntos. Você dá uma errada de freada e passar reto é normal. Ele mesmo já passou reto aqui na segunda volta. Você vê que o grande problema aqui é que, como é uma pista que praticamente é uma pista de rua, sem muita aderência, você só tem uma aderência boa no traçado, onde os carros passam. Você sai um pouquinho fora dessa linha, você comete o erro, como a gente viu o Webber fazer agora há pouco. O próprio Alonso na largada tentou frear por fora, sem dúvida pressionado pelo resultado do Hamilton e acabou errando. Então essa é a dificuldade da pista. E você escapou um pouquinho, não tem área de escape, você tem muro, e por isso tem muito safety car durante a prova às vezes. Poucos trechos tem área de escape. A curva Senna ali do final da reta dos boxes. A curva do hairpin, ela tem área de escape. As duas eu me lembro de cabeça agora. Talvez tenha mais uma. E o resto é muro. Olha, essa é a curva do Senna.
Aí o Weber passando. Passou o Coulthard Coulthard muito facilmente. É estranho. O Coulthard é o rei do carro pesado. O Coulthard, quando não entra entre os 10, ele sempre é o carro mais pesado. Tá certo ele. Pra que ficar com o carro 11ª posição? Largar, ele tava largando em 14º. É melhor largar, no caso dele, em 14º e ficar lá pra trás. Ou seja, ser um dos últimos a parar. E o Mark Webber não. Foi pra superclassificação, largou em 6º. Tá muito leve. Então ele vai pra cima do Rubinho. Hamilton faz melhor volta. 1:16.744. Lá vai o Lewis Hamilton. E a gente andou brincando um tempo porque os brasileiros, eu já disse isso, já contei, os pilotos brasileiros, os meninos brasileiros da GP2, chamavam o Lewis Hamilton de Robinho. A comparação que está sendo feita com dele agora é com o Tiger Woods. Em todos os jornais e as matérias, a comparação do Lewis Hamilton com o Tiger Woods. Por ser ele o primeiro piloto negro da Fórmula 1 e por Tiger Woods também, de pai negro e mãe asiática, ter revolucionado a história do golfe. A comparação hoje é do Lewis Hamilton com o Tiger Woods. E o Rubinho tá ali na dele. Aí o Rubinho, a capacidade do Rubinho dirigir certo. Eu lanço aqui o desafio. Qual foi a última vez que o Rubinho errou? Faz tempo. Eu não consigo lembrar, não. Faz tempo. Você lembra, Reginaldo? Imediatamente assim, não lembro. Ele sempre errou muito pouco. Exatamente. Então ele está ali muito mais pesado. O Weber largou em 6º. Deve estar para parar na volta 22, por aí. E o Rubinho está para parar na 36. Olha o que ele está mais pesado. E essa pista tem ponto de ultrapassagem. Então o Rubinho vai na frente ali, segurando a onda na frente do Mark Webber. Esse é o ponto difícil. Aí, esse é o ponto de ultrapassagem. Aí que ele vai tentar. Muito mais leve. Olha como ele vai. Você viu aquele lugar que eu falei? Olha como o carro vai. Quer ver? Olha ali. Olha lá. Parece que ele vai bater no muro. Tá toda a pinta que vai bater no muro. Felipe Massa fez a melhor volta dele. 1:17.5. O Alonso virou 17.8. O Heidfeld virou 17.6. E o Hamilton virou 16.8. Vai voando o Lewis Hamilton. Ocupa a 12ª posição Mark Webber, Barrichello é o 13º, Coulthard é o 14º. Ele viraria, se não me engano, é o pai do Heidfeld. O pai do Webber. Do Webber, exato, do Webber. O Galvão, e o grande ponto forte da corrida até agora, nesse erro do Alonso aí, essa pressão que ele está sofrendo, você pode ver que a briga realmente fica entre ele e Hamilton, quem sabe até com um pouquinho de vantagem para o Alonso na estratégia, mas ele acabou de jogar fora a corrida na largada por dar essa vantagem de ter agora a BMW entre ele e o Hamilton, então ele acabou ficando para trás. Talvez aí tenha se decidido a corrida. Você viu ali o erro do Scott Speed e a bandeira mostrando óleo na pista. A bandeira com vermelho e amarelo. Olha só, ele já bateu ali. Já está com a suspensão dianteira quebrada. Olha lá, roda dianteira esquerda. Ó. Para logo, Speed. Encosta, para. Deixa o resgate vir para tirar seu carro. Já achou o muro. Aqui se acha o muro, repito. Mônaco, o muro está pertinho, mas é lento. Aqui o muro está perto e é muito rápido. É uma pista especial, tem muita gente que não gosta de andar no circuito Gilles Villeneuve, aqui na ilha de Notre-Dame, em Montreal. 9 voltas completadas. Hamilton é o primeiro. 6.4 de vantagem para Heidfeld, que é o segundo. Aí, ó. Não foi muro não, amigo. Não foi muro não. Foi o Wurst. Vamos ver? O Wurst literalmente passou com a roda traseira direita em cima da roda dianteira esquerda dele. O Wurst está mais lento porque ele vai fazer uma parada só. A previsão dele é na volta 37. E aí ele não deixou passar, né? O problema da parada só, o Rubinho está previsto parar na 36. Dificilmente ele vai fazer uma parada só, Reginaldo, porque as equipes chegaram à conclusão que o pneu super macio não resiste. Se ele parar na 37, ele tem que dar 33 voltas com o pneu super macio. É praticamente impossível. Então seria o caso de no finalzinho parar para fazer o que chamar de splash and go.
Ou seja, para, reabastece no tempo que se troca o pneu. Mas eles jogam com tudo, né? Jogam até com a possibilidade de um safety car, que já aconteceu 12 vezes em 10 corridas. Aí você vê. Nas últimas 10 corridas, 12 vezes um safety car. Então, se tiver isso, já facilita bastante. Você poupa pneu e poupa combustível. Aí o Rubinho, no caso, se tiver um safety car ou 2 safety car no segundo trecho, o Rubinho faz uma parada só. Esse pedaço de asa aí que saiu do carro do Wurtz, isso aí não foi naquela batida, né? Porque aquela batida foi do outro lado, né? Não, foi aí mesmo, a roda traseira direita em cima da... É verdade, ele que fechou, é verdade, ele que fechou o Speed, é. Ele passou por cima da roda do Speed. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Megane, o mais sofisticado da categoria. Olha só, o Alonso virou 1:17.830. O Felipe Massa é repetição. Quer ver, ó? O Raikkonen continua ali atrás do Nico Rosberg e foi dar um passeio. Comprou um lote ali. O Kimi Raikkonen. A última volta do Alonso, 1:17.5, a melhor dele na prova. Mas o Felipe fez 1:17.7. A volta anterior o Felipe tinha sido mais rápido. A diferença é de 2 segundos. Eu estou gostando do ritmo do Felipe Massa em relação ao Alonso. Estou gostando do ritmo do Felipe Massa em relação ao Alonso. O Hamilton não, é outra corrida, é outra história. Está virando abaixo de 17 todas as voltas. Ele já abriu 8.3 para o Raikkonen. A aposta do Felipe era que os carros da McLaren parassem antes. Da 25ª, 26ª volta, que é por onde devem parar as Ferraris. Vamos esperar para ver. Temos 11 completadas. Dá a impressão, o Hamilton está muito leve realmente. Está andando muito rápido o Lewis Hamilton. Olha só, ele virou 16.8. O mais perto dele é o Alonso com 17.5. Ninguém tem tráfego, está todo mundo de cara pro vento. O mais perto dele ficou 7 décimos mais lento. E depois o Felipe Massa ficou 9 décimos. Heidfeld faz a melhor volta dele na prova, 17.4. É outro que tá leve também. Olha só quando eu dizia, Reginaldo. O Alonso e o Massa servem pro Reginaldo e pro Burt. Volta do Alonso, 1:17.6. Volta do Felipe Massa, volta do Alonso, 1:17.68. Volta do Felipe Massa, 1:17.60. Caiu de 2 segundos para 1.9. O ritmo do Felipe é, na pior das hipóteses, igual ao do Alonso. E olha, a vantagem de ser muito melhor que o do Rosberg, que o Rosberg está mais leve que todos. O Rosberg é na volta 21 a parada dele. O problema do Massa é mais o Heidfeld, porque a balada dele em relação ao Alonso tá boa. Opa! A gente vira de lado, alguém se encosta, se esfrega na parede. Agora foi Vitanton e Liuzzi. Aí a Renault fazendo a ultrapassagem. O Kovalainen que largou de último porque trocou o motor, e a batata do Kovalainen está assando, hein? Tem aqui... Bom, eu costumo chamar às vezes de rádio paddock. Às vezes é a central paddock de boatos. Ou das fofocas. O boato do dia. O Kovalainen estaria saindo da Renault por falta de resultado. O Flávio Briatore ia dar uma grana pro Frank Williams aceitar ele na Williams. É boato. Pro Wurtz sair, que o Wurtz também tá com a batata santa. E aí não seria normal a entrada do Nelsinho, pequeno lugar do Kovalainen? Seria. Mas estão falando até do Zonta para preservar o Nelsinho Piquet. Agora o boato foi mais longe. Disseram que o Nelson não viria a corrida nenhuma. E que tá indo para Indianápolis, para botar pressão no Briatore. Vou repetir. Tudo é boato. Mas na Fórmula 1, do mesmo jeito que o boato vem e some na poeira, às vezes se transforma em realidade. Mas tudo é boato. Galvão? Diga, Gil. E essa mesma rádio paddock, não sei se na mesma frequência, também diz que o Nelsinho poderia correr no Grande Prêmio do Brasil, que seria ele. Eventualmente entrar até antes, mas que no Brasil o Nelsinho Piquet seria o piloto da Renault, um dos pilotos da Renault no Grande Prêmio do Brasil. Pro ano que vem já parece certo. O que o Briatore estaria argumentando é que ele tem um piloto para assumir a Renault, que é o Nelsinho Piquet, e não quer queimá-lo, não quer arriscar queimá-lo. Mas repito, é só boato. Quem sabe o Nelson, que tá vendo a corrida. Ô Nelson Piquet, ajuda aí, fala se é verdade ou não.
Vamos ver se ele vai vir para Indianápolis mesmo. Restando 56 voltas, Hamilton leva 10,3 de vantagem para Heidfeld, que leva 2 de vantagem para Alonso, que leva 2,4 de vantagem para Felipe Massa. Mais leve. Agora dessa volta o Alonso virou 17,5, o Felipe virou 17,6. 4,1 a vantagem de Felipe Massa para Rosberg. Opa! Opa! Ó o Alonso. O Ron Dennis ali olhou de lado. Felipe Massa vinha vindo logo atrás. Tá na pressão braba o Alonso. Tá na pressão braba. Ele não tinha esse tipo de pressão com o Fisichella na Renault. A equipe trabalhava para ele. Outra coisa, Gabão, pra gente prestar atenção, o grande problema aqui do Canadá é em relação aos freios. As freadas são muito fortes. Eu lembro até de uma corrida em 2003 que o Schumacher largou na ponta, largou na pole e era muito lento na corrida, justamente economizando o freio, porque nos computadores da telemetria já indicava que ele não teria freio pro final da prova. Tá aí o Webber tentando uma ultrapassagem em cima do Liuzzi. E então a preocupação é muito grande, às vezes, em você economizar um pouco o seu ritmo para ter freios até o final. Para você ter uma ideia, até a espessura dos discos de freio são maiores aqui, são 28 milímetros ao invés dos 25 tradicionais. Talvez esse ritmo do Hamilton, excelente como performance até o momento, mas a McLaren tem que tomar um pouquinho de cuidado para ver se ele consegue ter freios até o final da prova. Aí a câmera on board do Weber, ele fazendo a ultrapassagem RBR em cima da STR. E de novo passou do ponto da freada o Mark Webber. E já bateram, esses dois já bateram na sexta-feira. Já tiveram problema de um bater no outro. Então não é a primeira vez que estão brigando na pista. Tomou um X legal o Mark Webber agora no hairpin. Foi Scott Speed, não foi o Liuzzi não. Foi Scott Speed. Tá certo. Eles são de duas equipes que são do mesmo dono, digamos assim. Uma é RBR, a outra é STR. Uma recebe o nome em inglês, outra recebe o nome em italiano. E o Felipe Massa está mais próximo, claro, do Alonso, com aquele erro do Alonso. Eu repito o que o Felipe disse 1h30 antes da corrida. Todo mundo aqui 1 hora dá uma erradinha e passa reto numa curva. Ele já passou, já deu a dele, já passou no S. Nessa curva aí, o Alonso já deu 2. Por isso o Felipe se aproximou agora. E o Heidfeld respirou. Agora está 4,8 na frente do Alonso. São vários obstáculos dessa pista e todos muito traiçoeiros. Olha o Massa aí em duas. A comparação. E nas 3 voltas, nas 3 últimas, em 2 delas, ele foi mais rápido. Na outra, a diferença quase nada, é 6 centésimos, 63 milésimos. O ritmo do Felipe Massa é bom em relação ao do Alonso. É um bom ritmo de corrida. Se o Alonso para antes dele para reabastecer, o Felipe tem tudo para ficar na frente do Alonso na volta dele. Aliás, a esperança da Ferrari era exatamente essa. Em ritmo de corrida, ela se dá bem, pelo menos com essa constância com que o Massa está indo. E aí ele tentar no pit stop. Né? Olha a imagem que eu falei. É impressionante. Eles abriram um espaço ali, o carro não bater no muro. Ele vai lá dentro e volta. É uma das grandes imagens da Fórmula 1. O carro parece que ele vai dentro do muro e volta. Foi até bacana ontem a gente vendo o Heidfeld buscando o limite máximo na classificação, conseguindo tocar no muro e nem perdeu tempo. Você vê que ele somente ralou o muro e continuou e fez um excelente tempo. E também é interessante ver o ritmo do Heidfeld agora. Você vê que mesmo ele estando um pouquinho mais leve, já foram 17 voltas e ele consegue inclusive abrir em relação ao Alonso. Então, mais uma vez a gente tem que destacar o desempenho dele e da BMW. As passagens de velocidade aqui, um circuito de rua. A primeira passagem, vamos pegar aqui do Hamilton. É 261. A segunda é 288. E a terceira é 290. Num circuito que o muro está pertinho da pista. É uma pista diferente. Anda-se muito rápido e está sempre pertinho do muro. E aí o piloto anda numa velocidade dessa e de repente, como aí nessa chicane, tem que dar uma freada para entrar em segunda, por exemplo, a 90 ou 100 por hora no máximo. Então o freio, como disse o Luciano agora há pouco, é a pior pista do mundial para os freios. Fora as zebras altas aí que jogam o carro para o outro lado contra o muro.
Aí você vê o Hamilton e só agora passando o Heidfeld. Só agora o Heidfeld vai passando. Completou a volta. Alonso virou 17,6. Felipe Massa virou 17,7. Está ali na balada atrás dele. Estão próximos. Rosberg virou 17,5. Está bem leve. Raikkonen virou 17,6. E o Fisichella faz a melhor volta dele na prova com 17,5. Mesma coisa o Kubica. 1,17,7 é a melhor volta dele na prova. Nesse momento, o Raikkonen está 6 segundos atrás do Felipe Massa. O Felipe passou o Alonso. E o Felipe passou o Alonso, hein? E o Felipe Massa passou o Alonso, hein? O Felipe Massa passou o Alonso. A coisa não tá boa pro Alonso e tá boa pro Felipe. Felipe Massa passou o Alonso. Vamos ver se a imagem busca essa recuperação. Acelera, Felipe. Vambora. Passou ali, subiu uma fumaça. Passou em cima, pisou na areia. E olha que o Alonso quer voltar. A diferença era de 1,2. Vamos ver onde foi. De novo no mesmo lugar, quer ver? Olha só. Ah, meu amigo. O freio do Alonso já foi. O freio é a terceira vez no mesmo lugar. Boa, Felipe. Ele ainda quis trazer o carro de volta. Não jogou para bater, mas tentou se defender, mas não dava. Terceira vez. Terceira vez. Olha só como ele traz ali. E aí o Felipe Massa passa. Aí o Dudu e manda o Felipe vibrando. Felipe Massa faz a ultrapassagem em cima de Alonso. Para quem estava com o horizonte escuro na frente, está clareando com o Felipe. Agora ele está 8,5 atrás do Heidfeld. Esse é que é o problema, está muito longe, mas vamos ver que volta vai parar o Heidfeld. Nós temos 19 voltas, o Heidfeld vai parar já já. Vamos ouvir o rádio da RBR. No good, doesn't turn, doesn't stop, no traction. Apart from that, it's great, having lots of fun. Understood, hang in there, the tires will clean up, hang in there. Você entendeu, engenheiro? O Coulter você não entendeu não, Luciano? Não, deu pra... O Coulter a equipe perguntou como é que tá o carro, ele falou que tá ruim, olha o Heidfeld no box. Tô dizendo que ele era o mais leve da prova. 20 voltas ele parou, o Felipe vai ter 5 voltas para acelerar forte agora para diminuir essa distância dele em relação ao Heidfeld. Vai ter 5 voltas de cara pro vento para acelerar forte. O Felipe Massa melhorou muito a situação do Felipe na corrida. Terminei a explicação do Coulter. O Heidfeld voltou na frente do Kubica, companheiro dele de equipe. Aí os dois carros da BMW, a terceira melhor equipe desta temporada. O Heidfeld e o Kubica. E o Kubica deve parar mais umas 7 voltas aí depois. Vamos ver o tempo do Felipe. Vamos ficar de olho no tempo do Felipe. A briga aí, ó. Olha o Weber. O Weber tá arrumando só confusão. O Weber perdeu a posição de novo agora. Mas, o Galvão, é aquela história de um campeonato inteiro e não uma batalha, como é uma corrida, né? Até agora, nas 5 primeiras corridas, a Ferrari já teve problemas com o Raikkonen, aquele eterno azar dele, e já teve problemas com o Felipe, que foi na corrida de estreia. A McLaren não tinha tido problema nenhum. Talvez seja a primeira corrida com algum probleminha, pelo menos para o Alonso. Quer dizer, é difícil um piloto passar um campeonato inteiro, ainda que esse seja um pouquinho mais curto, de 17 provas, sem ter a sua fase ruim. Aí o Liuzzi tentando atacar o Trulli. O Trulli é o 10º colocado com a Toyota. O Liuzzi é o 11º e o Mark Webber, que vem ali atrás, é o 12º. O primeiro é Hamilton. O segundo é Felipe Massa. O terceiro é Alonso. O quarto é Rosberg e o quinto é Raikkonen. A equipe deve estar dizendo, acelera, amigo, acelera que eles vêm aí. Ele está dizendo que ele está sem gripe, ele está sem aderência. Olha a McLaren pronta aí. Olha a McLaren pronta, a corrida está mudando, Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, reinvente, vem com a gente. É Lewis Hamilton quem vem pro box. Na volta de número 21. Massa assume a ponta. Nesse momento, Felipe Massa vai assumir a ponta. Neste momento da parada, é bom você prestar bem atenção. Tá? 19,3 a diferença do Hamilton para o Massa.
Pneu duro de novo para botar o macio no último trecho. O macio não suporta, num trecho menor. 21. Se ele der outro trecho de 21, são 42. Nós vamos lá. Aí vai ficar maior para o outro. Tem que dar um trecho maior. Tem que dar um trecho maior que a segunda aqui agora. Quanto tempo ele botou de combustível, Reginaldo? Você que conta tudo isso. 7.7. Não é para tantas voltas assim. Ele vai dividir em 3 mesmo e o pneu macio vai ter que aguentar. Eles estavam calculando, Galvão, que o pneu macio aguentava no máximo 20 voltas. Então tem que dar um jeito aí de aumentar essa segunda parada. Pelo que tá aí, não dá. A não ser que a equipe tenha antecipado a parada do Hamilton, já que ele tinha muita vantagem. A McLaren pode ter mudado a estratégia, antecipado a parada do Hamilton. Ele ainda tinha combustível com mais esses 7.7 com 4. Não, 9. O Hyde foi 7.7, foi 9 o Hamilton. Então 9 já. Aí já é outra história. Aí já é um segundo trecho maior que dá para ele fazer. 7.7 foi o Hyde que colocou. Ele botou 9, então já dá para ir mais à frente. Safety car na pista. Safety car na pista. Isso é bom pro Felipe Massa. Só que os carros não podem parar nessa primeira volta. Quem entrou agora pode. Depois que você ficar entrou agora, não pode mais. Agora, com ele na pista, não pode mais. Não tem. Quem entrou se deu bem. Olha por quê, ó. Olha o sutil ali da Spiker. Como encheu o muro ali. Ameaçou encher o muro nos treinos todos, na corrida encheu. Encheu o muro ali. São 23 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, use a nossa tecnologia para viver melhor. Olha, o Alonso se deu bem, hein? Alonso e Rosberg pararam. O Alonso se deu bem nessa... Mas estava na hora dele parar. Não, pararam porque iam parar mesmo. Senão não poderia. Mas se deram bem. Ou seja, pararam antes da sinalização safety car. Que a vantagem era... Também não era tão grande assim do Felipe pro Alonso. O Felipe Massa é o líder. O Hamilton é o segundo. O Raikkonen é o terceiro. O quarto é o Fisichella. O quinto é o Heidfeld. O sexto é o Kubica. E o Alonso parou. Ele, Rosberg. O Alonso era o sétimo. O Rosberg era o oitavo. E os dois pararam. E vai demorar um pouquinho. É o primeiro safety car. Isso pode ajudar o Rubinho na economia de combustível. Pode levar o Rubinho para mais da 36ª volta para parar. E aí ele pode tentar arriscar uma parada só para usar o pneu macio no segundo trecho. O Rubinho tem a 12ª posição nesse momento. Ficou bom pro Hamilton, na verdade, em relação ao Felipe, porque tá aí, tá todo mundo junto, mas ele já fez a parada. Então quando relargar a gente sabe que, né, Reginaldo, de 20 a 25 segundos você perde, então complicou. Foi a pior coisa que podia acontecer com o Felipe nesse momento. Eu não sei se não bobeou a Ferrari. Saiu o safety class. Fiquei com a sensação de que já está no tonta. É melhor você perder de repente 4, 5 segundos para a equipe ter que ser organizado que perder esses 25 agora. Então, se a Ferrari vacilou em não chamar por um erro de estratégia, isso é muito ruim. É o Ross Brown que não está aí. Isso aí é para a recuperação da parada do Alonso. No momento que ele parou, ele e o Rosberg. E agora sim está sendo retirado o carro do Sutil. Hoje as surpresas do Domingão do Faustão começam às 6 da tarde. Meu amigo Fausto Silva vem às 6 da tarde. Agora ele está curtindo a Fórmula 1. Está preparando o programa. Porque depois da Fórmula 1 vem a rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre um grande jogo ao vivo para você. E depois do Campeonato Brasileiro vem Fausto Silva com o Domingão do Faustão. E às 8h30, depois do Domingão do Faustão, vem o Fantástico. Glória Maria, Pedro Bial. A programação da Globo para esse domingo. O safety car está na pista. 24 voltas foram completadas. Se tinha dado tempo legalmente para entrar, que agora está aberto. Agora está aberto o pit lane. Agora está aberto, mas agora a Ferrari tem que pensar. Faz o quê? Faz o quê? O Felipe teria que parar na volta de 25. Ele faz uma economia agora. Pode parar na de 26, porque tá com essas voltas por aí. Será que vai sair?
Será que vai sair o safety car? A Ferrari está pronta, hein? E quem será que para? Tem que ser o Felipe. Então, mas será que não vão fazer que nem aquela coisa que vem os dois pro box e perde um pouquinho de tempo Não, mas se vier os dois pro boxe, o Raikkonen tá atrás. Exato. O primeiro a ser atendido é o Felipe. A gente já viu em Mônaco, é verdade, mas a gente já viu em Mônaco que às vezes quando tem o safety car justifica você perder um pouquinho de tempo e fazer os dois de uma Mas o vez só. primeiro a ser atendido é o Felipe, que tá na frente. Tem que parar agora pelo seguinte, simplesmente pelo fato Eu dos vou cair em carros, pé pra olhar aqui. dos carros estarem mais devagar. Quer dizer, você parando agora, quando você sai, não tem que Felipe no obedecer box. velocidade nenhuma, Felipe no box. claro que você ganha tempo. E Raikkonen também. Os dois juntos. Zero aquela estratégia. Fisichella, Kubica, Ralf Schumacher, Trulli, Sato, todo mundo no box. Capricha, gente, capricha, gente. Capricha que a parte dele ele fez. Largou bem, passou Alonso. Vambora, quanto de combustível? 8.1, voltou. Olha só. Atende um, depois atende o outro. Parece consultório dentário. Deu pra ver aqui, Galvão, que o Raikkonen foi bem lento. Parece um posto de gasolina quando você parou na fila. O Raikkonen foi bem lento, um pouquinho de propósito para tentar, sabendo que ele ia perder tempo, e o Fisichella ultrapassou ele na linha do box. Você já viu Não sei isso? se é permitido. Congestionamento na saída do box? Vale posição ali também. Dentro do limite, dos 100 km de limite. Vale Então. também posição. E o Fisichella ultrapassou o Raikkonen dentro do pit lane antes de parar, então não sei se isso também é permitido. Temos que ver. Agora, de qualquer forma, todo mundo parou e o Felipe volta lá atrás em relação ao Hamilton. Porque nesse momento, o Rubinho não parou. Coulthard não parou. Kovalainen não parou. Wurz não parou. Davidson não parou. Ralf Schumacher não parou. Essa é a turma que largou cheio de combustível. Para parar para lá da 35ª volta. E o que acontece é que o Felipe Massa vem depois desses todos. Então, ele perdeu o contato. Apagou a luz ali de safety car, apareceu no vídeo. Travou o pneu, o Hamilton para não bater no safety car. 25 voltas completadas. Na verdade é que se deram bem mesmo o Heidfeld e o Hamilton, que por sorte entraram para o pit stop no momento em que saiu o safety car. Ali, olha. Mostraram o Fisichella, tá vendo? Passando ali. Mas também o Kubica já estava parando. Vamos para relargada. Vamos para a relargada. Se deu bem o Heidfeld e o Alonso também. Olha só, o Alonso está com corrida complicada, mas ele está com a mão de freio. Hamilton, Heidfeld, Alonso. E o Felipe que remou, chegou em segundo. E agora ficou para trás. Só agora ele vai passando na 12ª posição. Pela parada, por não ter conseguido parar na mesma volta que o Alonso e o Heidfeld. Olha, ele se comprometeu tudo que ele tinha feito. E o Rubens Barrichello está na 5ª posição. Ele é o mais bem colocado daqueles que não pararam, daqueles que largaram com peso. Olha, está aí investigação com o carro 16. O carro 16 é o carro do Rosberg, que está na 4ª posição. Vamos ver se os freios do Alonso estão bons. Ele já passou reto 3 vezes na curva Senna. Restando 44 voltas. O Felipe tinha que ter parado junto com o Alonso e com o Heidfeld. Tinha que ter parado. A corrida fantástica que ele fez do primeiro terço da corrida ficou toda prejudicada agora. Olha, tem um acidente. Opa! Kubica. Nossa, que pancada. Safety car na pista. Vamos torcer para que esteja tudo bem com o Kubica. Safety car na pista. Gente, que pancada. Ele não está se mexendo, hein? Robert Kubica. Primeiro polonês na Fórmula 1. Preocupação de todo mundo. O atendimento. É um momento de angústia. Esse é o Daniele Morelli, que apareceu ali, que é o manager, que apareceu de costas. Que foi manager, trabalhou com Pedro Paulo Diniz. E hoje é o manager do Kubica. Vai chegando o carro do doutor.
A preocupação é tão grande que eles não dão nem o replay do acidente. Olha aí. Agora, vamos ver. Nossa. Olha, Galvão, foi o Trulli que colocou o Kubica na pista e tem ali a grama, asfalto e grama, e tem um degrau. E o carro voa nesse degrau, ó. Dá pra ver ali, tá vendo? Bateu de bico. Bateu muito forte no muro depois. Gente, bateu forte demais. Bateu forte demais. Uma das pancadas mais fortes. Eu tô na Fórmula 1 há 33 anos. O Reginaldo tá há 35. É uma das pancadas mais fortes que eu vi na história da Fórmula 1. A gente tinha a impressão na primeira imagem que era essa, para onde ele vem parar, que ele bate e capota tudo, mas a primeira batida, o primeiro impacto é o que foi forte demais. Demorou para chegar o carro do médico. O Rosberg tomou 10 segundos de punição. Ele vai ter que parar. E o Alonso também, ó. E o Alonso tomou 10 segundos. Bom pro Felipe Massa, mas eu confesso que agora eu tô preocupado com o Kubica. É uma das pancadas mais fortes que eu vi nesses 33 anos de Fórmula 1. Uma das mais fortes que eu tinha visto tinha sido a do Burt. É isso que eu ia falar agora, Galvão. Essa pancada foi muito mais forte que a do Ayrton Senna. O problema, assim, a gente, pelo que dá pra ver ali rápido, não parece que ele teve algum problema de alguma peça, que nem aconteceu com a Ayrton, né? Alguma peça machucar ele ter quebrado alguma coisa, mas essa desaceleração é tão forte da pancada que o corpo internamente não resiste. Que Burt, dá o seu depoimento. A batida que você deu em Spa-Francorchamps, o que você sofreu, quanto tempo você ficou no hospital? Fiquei aproximadamente 10 dias no hospital, mas digo que 4 meses bem, mesmo estando em casa, assim, não era uma pessoa muito normal. Não sabia bem o que era dia e o que era noite. Não tinha equilíbrio, a memória é muito fraca, justamente porque eu não quebrei um dedo, mas a pancada foi tão forte que, né, quando eu digo internamente, às vezes o próprio cérebro, no meu caso, eu tive uma concussão, tive hemorragia cerebral, porque o corpo não aguenta essa pancada, essa desaceleração. Então a preocupação com o Kubica é essa. Eu acho que talvez não tenha quebrado nada, mas internamente é difícil. Uma vez o médico me deu uma explicação. O cérebro é como um queijo cremoso dentro de uma caixa de madeira. Joga a caixa na parede. E é o que acontece com o cérebro com o cérebro como se fosse um queijo cremoso dentro de uma caixa de madeira. Você tem que imaginar que um carro está naquele ponto lá, digamos que já depois de uma freada, de um toque, ele tivesse a 180 por hora, ele vai a zero. E o carro vai a zero, só que todo o seu corpo, e principalmente os seus órgãos internos, ele continua na velocidade em que estava. Vamos torcer, vamos torcer, vamos torcer. Eu conheci esse garoto vou me lembrar exatamente o ano. Em 2002, ele bateu de bico no muro voando. Quando ele corria no Europeu de Fórmula Renault, na mesma equipe de meu filho Popó Bueno. Foi quando eu conheci esse garoto Kubica, um menino vindo da Polônia. 2002, correram juntos na mesma equipe no Campeonato Europeu de Fórmula Renault. O Trulli faz a passagem dele pelo box, o safety car está na pista. A do Trulli é a segunda. Carlos Gil, fica aí inteiramente à vontade, porque o momento é de muita preocupação. Pois é, Galvão, aqui na região do paddock também muita preocupação, todos os jornalistas de todas as nacionalidades, é claro, buscando informações. Nesse momento aqui na equipe BMW ainda não veio nenhum comunicado oficial. Eu já pude ver movimentação, Mário Tyson, por exemplo, já passou por aqui, mas muito rapidamente, dentro dos boxes, não havia condições, é claro, de chamá-lo, mas o depoimento que a gente pode dar é que o Mário Tyson é diretor da BMW. O depoimento que nós podemos dar é que realmente a preocupação é muito grande e entre as pessoas que trabalham na Fórmula 1, as pessoas abaixam a cabeça e todas realmente muito preocupadas. Tente se aproximar do Daniele Amorelli, que deve estar tentando e recebendo qualquer espécie de informação do corpo médico agora. Normalmente essa informação tem que chegar a alguém e chegaria para o Daniele Amorelli. Também relembrando, né, de 2001, depois do que eu fiquei sabendo, nessa hora, por mais que todo mundo corra atrás de informação, corra atrás de alguma notícia, é muito pouco
muito pouco informado. Acaba que as pessoas não têm acesso, um pouco falado às vezes porque acham e acaba comprometendo. Então, talvez o ideal seja esperar um pouco mais para uma posição oficial, né? O preocupante para quem está assistindo é ouvir alguma coisa que não faz sentido. Rubinho e Furz anteciparam a parada, já que esse certificado tem tendência a ser longo. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. Diga, Murti. Uma coisa interessante que eu vi agora no rádio do Trulli, o que aconteceu? A equipe parou ele para colocar o pneu macio e parou novamente para colocar o duro, porque aí ele já consegue fazer a parada e ponto final. Já está liberado de ter usado o macio. A Honda, se for inteligente, pode fazer o mesmo com o Rubinho. Pode parar ele, colocar o macio, depois de uma volta colocar o duro novamente. Vamos ver se a Honda pensa nisso. Voltando a lembrar quando eles correram juntos, o Kubica com o meu filho Popó Bueno, foi quando o Popó teve um acidente seríssimo na largada de Monza, que teve uma tríplice fratura de vértebra e sofreu, também foi muito sério, ficou muito perto de estar tetraplégico, sofreu uma intervenção, tem 4 pinos na coluna hoje. Eu sei o que é exatamente a expectativa de um acidente forte desse, de se esperar um resultado e uma resposta. É o que deve estar sentindo o Daniele agora, que passou isso com o Popó em 2002 e está passando isso agora com o Kubica. Tem 40 voltas restando para uma corrida que fica agora com esse trauma do acidente do Kubica e essa angústia de quem gosta desses, olha só. Mas veja a capacidade que tem o que se chama célula de sobrevivência. Tá inteira. Tá inteira. É onde o piloto fica, o que se chama também de monocoque, mas é a célula de sobrevivência. Ela é indestrutível. Também no acidente do Ayrton, ela ficou inteira. É que um braço de suspensão veio atingir a cabeça do Ayrton. Aí parece mais para da desaceleração, que ele apagou, parece não ter dúvida, né, Reginaldo? Não tinha movimento nenhum. Agora, é impressionante, o carro está inteiramente destruído e a célula de sobrevivência está intacta. Ela é feita para isso, ela é praticamente indestrutível. Aí pelo menos poupou braço, cabeça, os pés, que pode ter quebrado alguma coisa, que os pés estavam praticamente para fora ali. Agora, a desaceleração nesse curtíssimo espaço de tempo é que é o grande problema. Veja de novo, vai bater, porque é impressionante. Ele decola, bate de frente. Essa pancada de frente, pior que a de frente, só de traseira, porque afeta diretamente a coluna cervical. E depois ele vem bater de lado aqui, mas já vem completamente destruído. A única vantagem, assim, é extremamente forte, mas pelo menos o carro não parou de uma vez, né? Que inclusive em 2001, no meu caso, o carro parou, que é o mais grave. Então, sem dúvida muito forte, mas pelo menos bateu 3 vezes fortes antes de parar. Então isso já alivia um pouco. O Hamilton é o primeiro, o Raikkonen é o segundo, o Alonso é o terceiro, mas não vai ser mais, porque vai ter que pagar uma punição. Rosberg é o quarto, também vai pagar uma punição. O Davidson não conta que está em quinto, que ainda não parou. O Ralf não conta que está em sexto, não parou. O Weber, com tudo aquilo que fez, o Weber vai para terceiro e o Felipe Massa para quarto. E agora eu entendi, Galvão, essa punição do Rosberg e do Alonso é justamente porque eles entraram no pit stop quando o safety car já estava na pista. Então, se o Felipe tivesse entrado, teria sido punido. Então talvez eles não tinham como prolongar porque não tinha combustível, mas foi aí que surgiu a punição. E é um limite ali, né? Entrou, ele tem um limite. O safety car passou da linha de chegada, acabou. E eles só podem pagar isso depois que a corrida voltar. Não pode pagar agora com o safety car. Isso quer dizer que o Weber vai para terceiro. Porque, claro, o Davidson vai para terceiro, o Ralf Schumacher vai para quarto. Mas eles vão ter que parar uma hora dessa. Eles ainda não pararam. Então o Weber vai para terceiro com todas aquelas lambanças que fez. Agora tem o seguinte, o Weber também entrou. Vai ter que parar antes, mas ele entrou também. Na entrada do safety car entraram os 3. Mas acontece que ele não... Olha, vamos para a relargada e ficamos esperando e aguardando notícias de Robert Kubica. Warm the tyres. Liutz foi pro box.
Tá preocupado a equipe com o Kovalainen para ele esquecer os pneus. Se ficar, vai sair dessa volta e o Lewis vai voltando também. Aí melhorou um pouco a situação do Felipe com esse problema do Alonso, dele e do Rosberg. O problema é o Mark Webber que está ali na frente dele. Só precisava não estar o Mark Webber na frente dele. Mas, gente, é impressionante. É impressionante. Eu não consigo ver, Burt e Reginaldo, vocês viram quem tocou, se alguém tocou. Acho que é o Trulli que coloca ele na... o Trulli ali, Trulli, ó. O Trulli. O Trulli fechou a porta, ele sai da pista e pega o degrau. É muito forte. Ele pega... O carro de Fórmula 1 é extremamente baixo, então qualquer degrauzinho fez o carro decolar. Gente, é muito forte a pancada. É angustiante de ver. É muito forte a pancada. Olha só. E veja como vinha atrás ali o Lewis desviando de tudo. Vamos para a relargada. O circo não para. Daí o Hamilton, tomara que consiga sair dessa. O Kubica, que é uma das revelações da Fórmula 1. Vamos para a relargada. Hamilton deu bobeira, o Heidfeld ficou longe, hein? Ficou longe o Heidfeld. Vai ficando cada vez mais na mão do Hamilton a corrida. Vai ficando cada vez mais na mão do Hamilton. Porque o Alonso, que está em terceiro, e o Rosberg, que está em quarto, os dois vão ter que parar agora. Eles têm um limite de 3 voltas para parar. E o Davidson vai pular para terceiro, Ralf Schumacher para quarto, o Webber vai pular para quinto, o Felipe Massa para sexto. Só que Anthony Davidson e Ralf Schumacher vão ter que parar. E Rubens Barrichello está na 14ª posição. O Raikkonen nesse momento está em 10º. Aí a relargada e o Heidfeld perdeu muito contato com o Hamilton, ficou muito longe dele. Prioridade total para qualquer informação em relação ao Kubica. 37 voltas restando, 33 completadas. E nesta terça, depois de Caceta em Planeta, estreia a nova minissérie brasileira, A Pedra do Reino. Eu confesso que já sinto o baque de um acidente desse. Confesso que sim. Eu sinto também, Galvão, que uma coisa que eu consegui também ver depois, quem menos sofre, né, até espero que esteja tudo bem com ele, é justamente o piloto nessa hora, porque quem está de fora, família, todo mundo aqui, acaba ficando angustiado. Então, tomara que esteja tudo bem com ele, que ele apenas tenha desmaiado e que não esteja sofrendo nada disso. O Burt é piloto, eu tenho 2 filhos pilotos, o Reginaldo está nesse mundo há mais de 35 anos. É duro ver uma pancada dessa. Hamilton é o primeiro, Heidfeld é o segundo, Alonso é o terceiro, Rosberg é o quarto, Davidson é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto, Mark Webber é o sétimo, Felipe Massa o oitavo, Fisichella é o nono, Sato é o 10º, Raikkonen é o 11º. Olha por que ele é 11º aí, ó. Olha por que ele é 11º. Tomou do Sato. Na freada do hairpin. Tomou ali do Sato. E quase leva. E quem vinha atrás dele ali? O Albers. Quase levou do Albers ali. 34 voltas completadas. O Webber virou um 20.8, Felipe Massa virou um 20.8. Está limitado pela presença do Webber. O drama do Felipe agora é a presença do Webber. E o Hamilton cada vez mais perto da primeira vitória dele na Fórmula 1. Eu dizia ontem no Jornal Nacional. Qual a grande surpresa? A superioridade das McLarens em relação às Ferraris ou a pole position do Hamilton? Eu prefiro ficar com a superioridade da McLaren. O Hamilton não é mais surpresa. Falta para ele a vitória. E está pintando. Já abre 3.6 em relação ao Heidfeld. E o Alonso e o Rosberg tem 3 voltas para parar. Eles têm que parar agora. Já eles têm que parar. Olha, o carro do Wurz passou reto na curva 14. O carro do Liuzzi passou reto na curva 14. Todo mundo mora, passa reto nessa pista. E às vezes alguém acha o muro. Aí o Felipe Massa. Aí é que ele está perdendo tempo. Porque ele, além de estar atrás do Mark Webber, ele está atrás do Ralf e do Anthony Davidson. Esse é o problema. Esse tráfego aí que ele não podia pegar. Veja só que ele está virando. Virou em 1.19.5 agora. O Heidfeld lá na frente virou 17.3.
2 segundos e meio nessa volta. Uma corrida que ele podia realmente ir para o segundo lugar. Agora vai ter que batalhar bastante para ir para o terceiro, que já seria uma façanha de estar no pódio. Em função do acidente, do primeiro safety car. Galvão, Complicou. Diga lá, Gil. comunicado em inglês da BMW. A is that he's stable. Okay, that's all he's stable. Okay. It is stable, nothing. Okay. Bom, o áudio chega ruim, mas dá para entender que ele está estável. I don't know. Let's say, but what we hear from the medical center via the FA, so he's stable. Stable means he's conscious? Stable. Okay. Exatamente, a única palavra divulgada é bem vago. Bom, só botando esse porque O Alonso vai voltar lá para trás do Vurs. Esse saiu da briga. Ainda bem. O Alonso e o Rosberg já pagaram a punição e voltaram. Vocês veem que uma repórter ainda insistiu para perguntar se estável, o que queria dizer, se queria dizer consciente. Quem estava respondendo disse, não, estável. Se manteve naquela palavra, bem vaga. Ele quis dizer, está vivo. Que já é uma notícia. Hamilton faz a melhor volta, 1:16.494. Heidfeld, 1:16.8, passa 4.8 atrás dele. Aí veio o problema do Felipe. Bom, Davidson já no box. O problema menos para o Felipe. Tinha que entrar o Ralf Schumacher também. Ralf Schumacher tinha que entrar no box. O Ralf Schumacher vira 19:2. A equipe esqueceu do Davidson. Olha só, o Davidson parou e a equipe esqueceu dele. Ô, Suzuki. O Aguri Suzuki vai precisar botar uma ordem na casa aí. O dono da equipe. Ele vai pro box. O Ralf travou na frente dele. Opa. Trulli e Rosberg. Ou é o Vurs? O Trulli com o Rosberg. Ficou parado ali. Pode dar de safety car também, porque ele tá parado no meio da curva do S do Senna ali. Tem que dar. E a gente sabe que o Fórmula 1, quando o motor morre, não tem como ligar novamente, a não ser com a ajuda dos mecânicos. Mas o safety car pode ajudar. Agora pode ajudar o Felipe. Agora pode ajudar o Felipe. Porque o Ralf vai ter que entrar. Entrando é o Weber. A briga do Felipe é com o Weber. Mas aí, eles já vão ficar todos juntos. Bom, o que o Trulli já aprontou nessa corrida, então. Voltou o Rosberg, pelo menos, Galvão. Pelo menos não. Eu queria era safety car nessa altura. Galvão, Diga. eu procurei um lugar um pouco melhor aqui, acho Tá que agora perfeito. o áudio está chegando bem. Bom, a voz que o amigo no Brasil ouviu é do assessor. Acho que está falhando. Do assessor de imprensa BMW. O Gil vai voltar já já. São muitas frequências, todo mundo trabalhando. E aqui é um circuito que é porque é o Canadá. O Bernie deve gostar muito daqui. Porque o paddock é espremido. As cabines são longe. E tem problema sempre de frequência. Aí o Felipe Massa, sempre atrás do Weber. Esse aqui foi o problema. Se ele volta na frente do Weber, tá tudo legal. E o Weber é casca grossa, né, pra ultrapassar, então não vai ser Super fácil, grossa. não. E tá brigando pela posição, ele tá brigando por um pódio, o Weber. Na verdade, ele tá brigando por um pódio. A essa altura, com o Hamilton em primeiro, o Heidfeld em segundo, e o Ralf Schumacher vai parar. Só vou ver aqui, Reginaldo. Vou recorrer a seus números. Em que volta para o Mark Webber? 23. E o Felipe Massa? 24. É a única chance que tem o Felipe, mas aí perde contato com os outros na frente. Hamilton virou 16, olha, Hamilton virou agora 17,5. Vamos ver o Heidfeld. Heidfeld virou 17,7. O Ralf tá ali na frente. Galvão, O Coulthard já tá fora. O Ralf virou 18,6. O Weber vira 18,9. O Felipe 19,3. Mais uma vez, 1 segundo e 6. Mais lento que o Heidfeld. Ele vai perdendo o contato. Diga, Gil. agora eu já me posicionei aqui um pouco longe da confusão, acho que deve estar chegando melhor, até estou direcionado para as antenas aqui. Vamos lá. Que captam o sinal do sem fio. Bom, aquela voz que o amigo do Brasil ouviu é do assessor de imprensa da BMW. Ele disse, acho que deu para ouvir, né? Eu escutei até você traduzindo que o estado do Kubica é estável, mas de uma maneira muito vaga, né? Foi perguntado, inclusive, a ele se estável significava consciente. E ele disse, no momento eu só posso dizer que é estável.
mas garantiu que essas informações vinham já do centro médico. A grande possibilidade que deve acontecer é o Kubica ser transportado, provavelmente de helicóptero, né? Mas assim que nós tivermos uma informação mais concreta, eu chamo e aí a gente passa para todo mundo que está acompanhando a corrida, ok? Aí o Alonso, hospital preparado para receber os pilotos, é o Royal Vitória. Porque que é grave é? A frase do assessor de imprensa da BMW, apenas usando a palavra estável, deixa clara a gravidade. Do Felipe e do Mark Webber. Ralf Schumacher foi pro box. O problema do Felipe chama-se Mark Webber, que virou a melhor volta dele, o 18.2. Virou um 18.2. E o Heidfeld virou um 17.48 décimos. Nesse momento o Felipe já está praticamente 17 segundos atrás do Heidfeld. A briga dele agora na corrida é com o Webber para chegar em terceiro. 39 pode até passar o Alonso. Nesse momento ele está com 38-38 com o Alonso. E o Hamilton com 48. E ele na frente do Alonso. O Alonso está em 10º. O Alonso mas vai crescer na corrida. Vai crescer, vai chegar nos pontos, mas ali... Vai chegar nos pontos. Aquele pouquinho possível. Mas aí o Felipe pode continuar na balada com o Alonso. Só o Hamilton que escapa um pouco. E ele abre ainda a vantagem dele em relação ao Raikkonen, que nesse momento é o 7º colocado. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. Aí você vai vendo o Raikkonen. Chega até uma informação de que teria chegado falando no centro médico o Kubica. Tomara que seja verdade. Galvão, uma funcionária da BMW uniformizada com o uniforme da equipe BMW disse agora há pouco que ele não corria risco de morte. Que bom. Pelo menos essa é uma boa informação que nós recebemos aqui também. É de uma funcionária da BMW. Nós temos que acreditar na lisura da informação. Você vai buscando tudo que puder. Claro. Melhor informação possível. A essa altura, nada melhor do que isso. Hamilton leva 6,4 de vantagem para Heidfeld. Levava na volta anterior, vamos ver agora. 6,5 a vantagem. 16,8 virou Hamilton, 16,9 virou Heidfeld. Heidfeld vai parar antes. Mark Webber, vamos ver. Andando rápido Mark Webber em relação a essa turma que vem atrás e prendendo ali o Felipe. O Heidfeld parou na volta 20 e o Hamilton na 21, mas o Heidfeld botou menos gasolina. O Webber está para parar, porque de novo ele faz a volta mais rápida dele, 18,1. E o Felipe colado nele faz 18,1 também. E tem condição de virar melhor. O Raikkonen está virando 18,4. E o Alonso já é o nono porque passou o Albers. Aí ele tem Kovalainen e depois não tem moleza não. Porque ele vai estar... Passou o Kovalainen agora, já é o 8º. Entrou na zona de pontos o Alonso. Mas agora ele está atrás do Raikkonen. 9,4 atrás do Raikkonen. Os dois que se entendam lá, brigando pela 7ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Megane, o mais sofisticado da categoria. Aí a equipe McLaren ali, o Ron Dennis sempre ao centro. O Norbert Hort da Mercedes à esquerda dele. E o Felipe atrás do Mark Webber. É a briga do Felipe para ir ao pódio. E vale um ponto a mais. Terceiro lugar. São 6 pontos, 4 lugares são 5. Se for para arriscar, marca 5. O campeonato é longo. É apenas a 6ª de 17 provas. E o Alonso já pode ser alcançada. A diferença aí, na pior das hipóteses, que era de 5 pontos do Alonso para o Felipe. Se o Alonso é o grande adversário, já pode encostar. Mas já tem um pontinho, Alonso. O Felipe sim, mas aí viraria 39 a 38. Melhor do que 38 a 33. O problema é o Hamilton que abre a frente, e melhor ainda que o Felipe abre mais. Abriria mais em relação ao Raikkonen. Nesse momento ele tem 10 de vantagem, podia abrir mais. Tá tudo legal. Tá tudo legal por enquanto. Pela largada. Só não precisava ter o Webber aí. Era a única coisa que não precisava.
Mas já ele dá uma escapada. Já ele dá uma escapada. Já deu duas. Já ele dá uma escapada. Hoje as surpresas do Domingão do Faustão, meu amigo Fausto Silva, chega às 6 da tarde. As surpresas começam às 6 da tarde e o Fausto Silva chega às 6 da tarde. Depois do Campeonato Brasileiro, a rodada ao vivo para você. Fórmula 1, futebol na Globo, Campeonato Brasileiro, Fausto Silva e depois o Fantástico. As notícias do Brasil, do mundo e as reportagens especiais do Fantástico. Incidente envolvendo carro 3 e 5. Fisichella e Felipe. O que será que vem por aí agora? O que será que vem por aí? Essa é aquela saída de boxe. É aquela saída de boxe. Só falta agora vir um stop and go de 10 segundos pro Felipe. Aí complica a vida dele. Tudo que a gente tava... Toda a conta que a gente tava fazendo aqui. Aí estraga tudo. E pensando no campeonato do Felipe... O Fisichella tá lá atrás do Felipe, né? Olha aí. Ralf Schumacher. O Ralf aí. Ralf Schumacher fazendo a ultrapassagem em cima do Albers. Então, Galvão, pensando no campeonato do Felipe, a grande preocupação é a McLaren. E a gente discutia ontem qual que é essa vantagem da McLaren de performance que desde Mônaco vem andando na frente da Ferrari. Tá aí o Ralf passando o Albers. Conversando com os engenheiros da Ferrari, eles suspeitam que a grande vantagem no momento não é a velocidade final em reta. Eles acham que a Ferrari ainda tem a velocidade até um pouquinho maior, mas sim a aceleração da McLaren, saindo da curva de baixo, como é o caso do Hairpin aqui no início da reta. A primeira parte da aceleração, a curva de potência do motor é mais forte que a Ferrari, então eles acreditam que aí sim a McLaren consiga de 2 a 3 décimos de vantagem, mas não no final da reta, e sim no começo dela. Então é um trabalho que a Ferrari vai fazer em cima do motor para tentar mudar a curva de potência e aumentar o torque. Olha, o Felipe deu uma passada reta da 14, que é o S aqui da entrada do box. E atrás dele está o Fisichella. O Alonso faz a melhor volta da prova, 1:16.395 na 8ª posição. Já tirou 5 dos 9 segundos que tinha pro Raikkonen. Impressionante. Tá andando 2.2 mais rápido que o Raikkonen, porque o Raikkonen tá atrás do Sato. Só que depois ele vai ter que brigar por uma posição. O Barrichello me disse ontem assim, a Honda não tem nenhum ponto, vou fazer ponto nessa corrida, hein? Já tá ali em nono. O Rubinho tem vários, 5 pódios em 14 participações aqui. E outra é o Raikkonen, que tem uma estatística muito boa aqui, que nunca deixou de pontuar. 46 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, reinvente, vem com a gente. Ficamos esperando boas notícias do Kubica. É a 12ª prova dele na Fórmula 1. Olha como vem tirando o Raikkonen em relação, o Alonso em relação ao Raikkonen. Diga, Gil. Boas notícias chegaram, felizmente, Galvão. Acabo de conversar com o Daniele Morelli, que é empresário do Robert Kubica. Ele já conversou com o Robert Kubica. O Kubica ainda está no centro médico, será transferido em breve para o hospital, claro, para que haja uma avaliação, mas ele está consciente. O Daniele já viu o Kubica, já conversou com ele. É claro que o Kubica ainda tonto, né, por causa do acidente, mas está falando normalmente, enfim. Aquela informação de que ele não corria risco de morte realmente procede. Ele vai ser transferido para exames de rotina, obviamente, mas a boa notícia é que o Robert Kubica, no Centro Médico de Montreal, já foi inclusive visitado pelo seu empresário e passa bem. Muito bem, deve estar mais sossegado o Daniele Morelli e todos nós também. E vai pro boxe aí o Heidfeld. Foi o primeiro a parar, é o primeiro a parar pela segunda vez. O Alonso faz volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. Virou agora um 16.367. Vai encostando no Raikkonen. E eu tô de olho no computador. Continua lá, incidente envolvendo carros 3 e 5. Fisichella e Felipe Massa, e não veio nenhum resultado disso. Tomara que não apareça nada. Já faz 3 minutos que apareceu essa história aí. Assim como vai ser a McLaren, a Ferrari, todo mundo deixou o pneu mais macio pro final, que é mais difícil. De repente a gente vai ver uma diferença de performance comparado com a primeira parte da prova. E o Mark Webber pula para a 2ª posição. Tá pronta a equipe aí. Tá pronta a equipe aí. McLaren. O Hamilton é o primeiro, o Webber é o segundo, o Heidfeld é o terceiro, o Felipe Massa é o quarto. Fisichella é o quinto, Sato é o sexto, o Raikkonen é o sétimo, Alonso é o oitavo, Barrichello é o nono e Ralf Schumacher é o 10º.
E o Hamilton vem aí para a troca dele. Se der tudo certo nessa troca, só se o carro quebrar ou ele errar. Senão vai comemorar a primeira vitória. O novo fenômeno da Fórmula 1, Lewis Hamilton. Troca de 7.8 por aí. Nem isso, 6 segundos já chega para ir pro final. Restando 23 voltas. É o que eles imaginam que resiste o pneu macio. E o Hamilton vai voltando. Fisichella vai para o box. O Weber nesse momento, se o Hamilton não voltou na frente dele, está liderando a prova. O Hamilton voltou ainda na frente dele. Olha só como chegou o Alonso em cima do Raikkonen. Os dois que se entendam aí agora. Os dois que se entendam, restando 22 voltas para o final. Raikkonen é o 6º, Alonso é o 7º. Aquela segunda parada do Alonso é de punição. Não pode botar combustível nem trocar pneu. Ele ainda vai ter que fazer a segunda parada dele. Carro número 23 é do Davidson. Passou reto aqui na chicane antes do box. Todo mundo passa reto. Pelo menos uma vez na vida. Já são 5 minutos que apareceu a história que o incidente está sob investigação dos comissários. Destruiu o carro e não passar reto. Não, esses dois da Spyker tem que ter muito carro para eles durante a temporada. Ele pegou olha, deixou um pedaço na pista. Eles vão ter que limpar a pista. E o Raikkonen vai segurar o Alonso aí. Essa briga vale 1 ponto. O Alonso é o 7º nesse momento. O Raikkonen é o 7º. Vai pela frente agora. Mas não esqueça que o Alonso já passou reto na cena ali 3 vezes. O Heidfeld já fez a segunda parada, hein? E a BMW está pronta de novo. Talvez tenha algum problema. Era do clube. Você pode ter dado um problema com o Heidfeld. Essa corrida tem sempre muita coisa para acontecer. Restando 21 voltas, 49 voltas completadas. É o Williams que está pronta. É o Williams que está pronta. Agora corrigida a informação. É o Williams que está pronta. Porque o Wurz parou apenas uma vez. E o Rosberg, a segunda parada do Rosberg foi também para punição. Agora o Rosberg vai para o box. É Rosberg quem vai para o box. Aí o Albers que destruiu o carro numa valeta. Ele passou na grama, tinha uma valeta ali, ele destruiu o carro na valeta. Safety car na pista. Eu tô falando que essa corrida tem coisa para acontecer. Restando 20 voltas e safety car na pista. Olha o Alonso. Passou reto de novo, Alonso? Quase. É para mostrar ali um pedaço. Pedaços do Albers. E você vê como o dia do Hamilton. Olha, né? O voo que deu o Alonso. Isso aí é problema de freio do Alonso. É verdade. Ele não consegue evitar a zebra alta, que teria que evitar. Você errou um pouquinho aqui o problema no pit stop do Sato. Você errou um pouquinho a linha e pega essa zebra, o carro de Fórmula 1 é tão baixo que o carro acaba decolando. A gente viu na sexta-feira o Coulter e o Sutil. O carro saiu do chão, então isso é um pouco comum. E esse problema do Sato pode dar o ponto do Rubinho, finalmente o primeiro ponto da Honda. O Rubinho falou ontem, Galvão, diga lá que a Honda não fez nenhum ponto, mas eu vou fazer ponto amanhã. Tá aí marcando o primeiro ponto a Honda nesse momento. O Rubens Barrichello na 8ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, use a nossa tecnologia para viver melhor. Esse problema com o Sato ajuda o Barrichello. Você vê quando é para ser o seu dia, né? Como as coisas acontecem. O Hamilton já largava na pole, aí o Alonso, que era o principal rival, errou na largada. E agora ele conseguiu fazer a parada sempre antes do safety car. Então ele sempre pegou o momento certo da corrida. E basicamente é o dia dele. Rosberg overtook me. Is he a lap behind or is he leading me now? Rosberg is 1 lap behind, but nevertheless he should not overtake you. O Heidfeld dizendo para o engenheiro que o Rosberg ultrapassou ele agora durante o safety car. E ele queria saber o porquê, né, dessa ultrapassagem, se por acaso ele estava uma volta atrás. O engenheiro confirmou que estava sim uma volta atrás, mas que mesmo assim ele não deveria ter passado. Então
Então, de repente, tem alguma punição para ele depois. Olha aqui. Aquela investigação do carro do Felipe com o carro do Fisichella acarreta agora na desclassificação do Fisichella. Saindo do pit stop com a luz vermelha. Saiu do pit stop com a luz vermelha. Ele deu uma parada. Você viu que ele deu uma parada? In now, please, Giancarlo. In now. You are black flagged, Fizzy. You are black flagged. Você vê a equipe confirmando que ele foi punido e chamando ele para o box, mas E o Felipe Massa também está desclassificado. Felipe Massa também está desclassificado. Também está desclassificado Felipe Massa. Infelizmente, também está desclassificado Felipe Massa. Rubens Barrichello ganha 2 posições, com toda a corrida que vinha fazendo. Os dois saíram do box com luz vermelha. Aí é o final. Bandeira preta. Fisichella também, eles vão recolher para a garagem. Na hora que tinha ficado bom de novo pro Felipe. A sorte do Alonso outra vez, ó. E agora ficou ruim pro Felipe. E agora o Raikkonen vai para a 4ª posição. Nesse momento o Raikkonen vai fazendo 4 pontos. Deixa eu ver. 10, 8, 6, 5. Vai fazendo 5 pontos. Ele vai para 28. Diminui a diferença dele para Felipe Massa para 5 pontos. O Hamilton está indo para 48. E aí o Felipe terminando a corrida para ele. Galvão, para a gente tentar explicar o motivo, eu acredito que foi naquele primeiro pit stop, no primeiro safety car, ou no segundo, que às vezes o pit stop acaba, ó, tá repetindo a luz vermelha ali, ó. Tava fechado, tava fechado. Saíram os dois. O Kubica ficou. O Kubica parou. Tá vendo? O Felipe e o Fisichella saíram. E foi justamente durante o safety car. Eles fecharam o pit lane, tanto na entrada quanto na saída. E acabaram não respeitando o sinal, infelizmente. Não há o que reclamar. A imagem mostra, lamentavelmente, não há o que reclamar. Nesse momento o Hamilton está indo para 48. Nesse momento o Alonso está indo para 42. O Felipe está ficando com 33. E o Raikkonen 28. O grande prejudicado acabou sendo aquele que parecia que seria o grande favorecido pela corrida que fez, que foi o Felipe Massa. Lembrando que esse procedimento não é 100% responsabilidade do piloto. A equipe também tem que auxiliar o Felipe, o Fisichella, para tomar conta, porque você está saindo do box, você não presta atenção como se fosse um semáforo de trânsito. Então, é obrigação da equipe também ajudar o piloto nessa hora. Então, ele também não teve o aviso. Isso é uma novidade na regra também. O safety car está mandando os carros que estão uma volta atrás passarem o safety car para ir dar a volta inteira e ocupar a sua posição real. Para ficar todo mundo na posição. Para ficar todo mundo na sua posição. Por isso que o Rosberg fez aquilo. E agora é boxe. Agora é boxe para todo mundo. Olha como o Alonso entra colado do Raikkonen até no boxe. Raikkonen no boxe, Alonso no boxe, Ralf Schumacher no boxe, Sato no boxe. E não era um fim de semana realmente de sorte para o Felipe Massa. Ele não contava. E agora? E agora? E agora? E agora? Se deu bem o Alonso. A McLaren trabalhou melhor do que a Ferrari. Se deu bem o Alonso. Fim de semana para a Ferrari esquecer. Fim de semana para a Ferrari esquecer. Não era um bom fim de semana mesmo. O engenheiro do Felipe Massa, o Rob Smedley, que ele, no ano passado, quando chutou o balde para tirar o engenheiro, ele recebeu o engenheiro de confiança. Há uma ligação de muita confiança entre piloto e engenheiro piloto. E o Rob Smedley não está aqui. Ele, lamentavelmente, a esposa dele estava para dar luz e perdeu uma filha no parto. Ele não está aqui. Diz que com todo o sofrimento, com todo o drama, vai estar presente em Indianápolis. E voltará a se restabelecer a dupla piloto e engenheiro do Felipe Massa com o Rob Smedley. Já não começou legal por aí. Olha aí a repetição. Ei, Raikkonen, dá para sair mais rápido, né, Raikkonen? E com isso ele perde. Olha o Rubinho onde tá, ó. 4ª posição. Olha o Rubinho onde tá.
Vamos lá, Rubinho. Sejam os primeiros pontos realmente na Honda. Hamilton é o primeiro, Mark Webber é o segundo, Heidfeld é o terceiro, Barrichello é o quarto, Wurz é o quinto, Lewis é o sexto, Trulli é o sétimo, Kovalainen é o oitavo. Alonso volta na nona posição, mas Barrichello, Wurz e Mark Webber vão ter que parar. O Webber foi pro box. O Webber não tinha parado. O Mark Webber tinha feito uma parada só. O Barrichello e o Wurz, tudo bem que não devem parar mesmo. O Rubinho está na terceira posição. Que volta para o Rubinho, Reginaldo. Vamos lá nos seus guardados aí. O Rubinho parou exatamente no segundo safety car, na volta 31. 31. Então são 39 voltas com pneu macio. Tá certo que teve bastante safety car. E quanto tempo ele ficou parado? Não marcaram o tempo. Ele pararam vários pilotos. É difícil ir até o final. Felipe Massa desclassificado da prova. Ele e Fisichella porque saíram do box com luz vermelha. O Alonso teve punição, o Rosberg teve punição e o Hamilton caminha para a vitória. E o Heidfeld em segundo. E nesse momento o Rubinho está no pódio. Será que ele aguenta até o fim? Será que o Barrichello vai até o fim? Será que os primeiros pontos da Honda poderiam vir com o pódio? Serão bons pontos. O Wurz está atrás dele, também fez uma parada para saber se os pneus vão aguentar e se ele tem combustível suficiente. Ou se vai ser obrigado a fazer um splash and go. Uma parada, põe gasolina e sai rápido. Tem pista que dá sorte para um piloto mesmo. O Rubinho aqui, ainda correndo de Jordan, se deu muito bem aqui. Ele fez 5 pódios. Lewis bate no muro. 3 vezes segundo lugar e 2 vezes terceiro. E vem safety car de novo, hein? É bom pro Rubinho. Ó, o Alonso errou de novo, ó. Alonso, ó. Tentando ultrapassar o Quarta vez perdeu a posição pro Raikkonen. Quarta vez na mesma posição o Alonso erra. Tentando ultrapassar de cima do Trulli, freou por fora, mais uma vez na sujeira. Ele freia na sujeira e passa reto. Parece que não aprende. 4 vezes já na corrida. E estão mandando o Lewis sair do carro, ele não sai. Não sei se ele não consegue sair ou se ele não... Quer dizer, eu não sou louco de sair aqui no meio do trânsito. Eles que parem a corrida. Tá saindo agora. Tá certo ele. Ele passando na fila de carro, ele vai sair pra onde? Você tem muro, grade e a pista e os carros passando. Safety car, pode ser o pódio do Rubinho. Esse safety car pode ser o pódio do Rubinho. Restando agora 15 voltas. 19 voltas, né? Não, 15 voltas mesmo. Olha aí, ó. E aí vai descer do carro, que jeito? É aquela área de escape que eu digo. Só que exagerou o Lewis e encheu o muro ali. São boas, portanto, as últimas notícias em relação ao Kubica. As notícias vieram com o Daniele Morelli, manager. O Daniele Amorelli. Morelli. É Morelli. Também não faz diferença. Aí o Felipe, a expressão do Felipe ao lado do irmão. Ele fez um sinal de quem não gostou. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui. Será que está escrito na letra isso? Porque é uma diferença, né? Eu queria saber se está escrito na letra ou se é julgamento. Quando você entra no box com a luz vermelha, toma uma punição de parada 10 segundos e volta. Quando você sai com a luz vermelha, toma a bandeira preta e é desclassificado. É regulamento, até pensando, vamos dizer, na segurança, né? Você entrar no box não apresenta perigo, você está voltando para a garagem. Enquanto você sair, de repente é uma situação que a pista está interditada, que existe algum perigo grande e por isso você não pode voltar à pista. Então é exatamente que a punição é muito maior para quem sai, não para quem entra. Mas ali demonstrou, fez um sinal para o mundo inteiro, Felipe, que não concorda com a punição recebida. E eu volto a falar, Galvão, o piloto não olha pro sinal na saída do box, não tem jeito, você já tem tanta coisa para fazer no Fórmula 1, apertar o botão para soltar a velocidade, para acabar com o limitador, então é impossível. A equipe que deveria tomar conta disso e alertá-lo pelo rádio, foi falha da Ferrari, a equipe não do Felipe. A equipe pisou na bola sem dúvida nenhuma. Globo, a gente se vê por aqui.
Nova Skin, ou seja, cerveja. A recuperação de Felipe Massa vai ter que ser em Indianápolis. E lá a Ferrari sempre anda muito. É possível que a McLaren vai andar mais lá também. Pegando o retrospecto, sempre deu Ferrari com muita vantagem. Então tá na hora da Ferrari usar esse retrospecto e virar o jogo. O retrospecto aqui era favorável à McLaren. Restando 13 voltas para o final. 29 graus a temperatura. Hamilton é o primeiro, Heidfeld é o segundo, Barrichello é o terceiro. Tá adorando safety car o Rubinho. Nunca gostou tanto de um safety car o Barrichello. Wurz é o quarto. Kovalainen é o quinto, Trulli é o sexto, Raikkonen é o sétimo, Ralf Schumacher é o oitavo e Alonso é o nono. Nesse momento não marca ponto. Alonso é o carro de Vitor Antônio Liuzzi. E está aberto. O box está aberto. E o Wurz. Não estão dizendo que o Wurz vai sair? Não estão dizendo que o Kovalainen vai ser mandado embora? É exatamente para pegar o lugar do Wurz, abrir vaga da Renault. E os dois estão aí, um está em quarto, outro está em quinto. E o Ralf também, está em oitavo. E o Ralf está na oitava posição. E o Ralf está dizendo que não chega nem no fim do ano. E aí continua na pista. Não é nessa ainda que vai entrar o safety car, não. A luz continua acesa. O Hamilton não está gostando muito, porque o Heidfeld vai ficar perto dele, ele abre. O Hamilton vai dizendo, mas estão contra mim. Toda vez que eu abro frente em cima do Heidfeld, lá vem o safety car e encosta o Heidfeld de novo. Olha, a pista está limpa só. O safety car não entrou exatamente porque ele está esperando alinhar. Tanto que deixou aí o Davidson passar à frente de todo mundo. Aí ele na frente. O Davidson, dos 13 que estão na pista, é o último colocado. Ele tem que andar rápido para pegar o fim da fila. Acaba levando vantagem até porque ele pode andar rápido, né? O Rubinho está adorando isso. Mas ele está de pneu duro. Ele tem mais uma parada, ele não tem combustível para chegar até o final, não tem jeito. Não, agora mesmo que ele tiver combustível, ele tem que parar. Ele é obrigado pelo pneu. Ele é obrigado a usar pneu. Ele teria que ir agora. Vamos ver se o Rubinho vai conseguir chegar na zona de ponto, porque ele vai ter que fazer mais uma parada. Usou pneu duro. O regulamento diz que você tem que usar pelo menos numa volta cada tipo de pneu. Lembrando, hein, Galvão, que a Toyota fez muito bem de fazer exatamente isso com o Trulli naquele safety car. E o Trulli tá legal. Se ele tiver combustível, ele pode ir até o final mesmo, nunca tendo usado o pneu macio para andar. Foi pro boxe o Trulli. Ele foi pro boxe. Talvez por falta de combustível, mas pelo menos foram inteligentes em saber usar a regra do pneu. 12 voltas pro final. Se aproximando a primeira vitória de Lewis Hamilton num fim de semana terrível para Felipe Massa. Olha aí. Que Ralf isso? Schumacher. Ô Ralf, não, Trulli. Foi pro boxe nada. Ele saiu do boxe. Saiu e... Na curva C ele passou reto. Olha, na sexta-feira 2 vezes quebrou a suspensão do Trulli em linha reta. Eu acredito que aconteceu a mesma coisa, porque como é que ele foi parar aí saindo do boxe? Difícil. E o safety car vai continuar. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. Olha, de ver ele errou mesmo, foi erro do Trulli pelo jeito, a gente não vê. Doze voltas para o final. E o safety car da pista. Aí a equipe Toyota. Aí o Hamilton, depois o Heidfeld, depois o Rubinho. Se eu já havia dito que 12 safety cars nas últimas 10 corridas, 12 vezes o safety car. Imagine, nessa agora foi um recorde absoluto. É a quarta vez. Se ele tivesse entrado, estaria voltando de novo. Seria a quinta vez no safety car num único GP. E vai o piloto de safety car está se divertindo. Está acelerando aqui no circuito de Notre Dame. Olha, nesse momento, essa posição, nesse momento o pódio estaria garantido para o Felipe. Estaria garantido para o Felipe com a parada do Weber. O pódio estaria garantido para o Felipe Massa. A um si não existe, né? A verdade é que
Felipe Massa e Fisichella foram desclassificados porque saíram do box com luz vermelha e a imagem mostrou que eles saíram do box com luz vermelha. Ó, você está revendo aí, sai o Felipe, sai o Fisichella, ele sai com luz vermelha. E o Wurz, o Kubica parou. A equipe deve ter avisado o Kubica, ele ficou parado. Faltava realmente a equipe ter avisado ali o Felipe. 11 voltas para o final, vai se aproximando a vitória de Hamilton. A não ser que aconteça alguma coisa dele com o Heidfeld aí. Tudo pode acontecer nessa corrida. Nesse momento o Alonso está marcando 1 ponto. O Raikkonen está marcando 2, diminuindo um pouco o prejuízo do Felipe Massa. E escapando mais à frente o Lewis Hamilton. É apenas a 6ª corrida de um total de 17. Tem muita coisa para acontecer. Olha o curioso. E o Felipe ia fazendo uma grande corrida. Olha o curioso, o Heidfeld, um piloto levado ao automobilismo de alta competição. Safety vai sair. Pela Mercedes-Benz. Assim ele foi campeão da Fórmula 3000 na época, que hoje é GP2. E agora é o grande adversário aí da McLaren e Mercedes. Ele correndo pela BMW, que é a grande rival. Duas maiores rivais da indústria alemã. Vamos para a relargada. Hamilton de novo relargando bem. Nelson Heidfeld relarga mais pertinho ali. E o Rubinho já tem a pressão atrás do Wurz. Quem está recebendo pressão mesmo é o Wurz ali do Kovalainen. O Raikkonen vem atrás. Ralf Schumacher e Alonso. O Ralf Schumacher dá um totó no Alonso, não custa nada. O Ralf Schumacher é uma chinquene ambulante. Já aconteceu de tudo nessa rua. Graças a Deus parece estar bem de saúde o Robert Kubica. Uma das... Olha como se tira a tinta ali. Ali estragou até o jardim. Arrancou umas folhas ali. O Anthony Davidson. Aí veja a diferença do Ralf Schumacher para o Alonso. O Ralf Schumacher é o 7º colocado, o Alonso é o 8º. São 10 voltas para o final. Um grande prêmio onde aconteceu de tudo, só não podia acontecer a desclassificação do Felipe Massa, porque fez uma largada excelente ao Alonso. Voltou de lado e foi embora. A não ser que ele passe reto ali, não. Conseguiu contornar bem a chicane. E vai outra vez para cima do Raikkonen. O Raikkonen é o 6º e o Alonso é o 7º. E os dois voltam a brigar. Enquanto isso, o Hamilton vem para a vitória consadora. 6ª corrida dele na Fórmula 1. 5 pódios com 4 segundos lugares. Pintou a primeira pole position. Tem tudo para pintar a primeira vitória. O Wurz não vai aguentar a pressão do Kovalainen. Aí a luta de quem pode ficar desempregado. 3 outros pilotos que marcaram sua primeira vitória na Fórmula 1 aqui no Canadá. Thierry Boutsen, o Jean Alesi e o próprio Gilles Villeneuve, que dá o nome ao circuito. O Jean Alesi marcou a primeira e única. Com o Rubinho o 2º. O Jean Alesi foi o primeiro e o Rubens Barrichello foi o 2º no ano em que o Jean Alesi conseguiu de Ferrari a única vitória dele na Fórmula 1. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, use a nossa tecnologia para viver melhor. Desgarrou um pouquinho o Alonso ali do Raikkonen. Olha os pneus macios para esse último trecho. O Raikkonen vai para cima lá do Kovalainen. Fica difícil uma ultrapassagem. O Kovalainen está apertando ali o Wurz. E o Rubinho vai se sustentando na 3ª posição. Mesmo que ele tenha combustível agora, ele só usou pneus duros. No regulamento ele tem que usar pelo menos uma volta um pneu macio. Olha só, 327. 325. Que isso. Aí vem passando o Wurz, que traz o Kovalainen, que traz o Raikkonen, que traz o Alonso. E o Ralf Schumacher vem atrás na 8ª posição. O Rubinho segue em 3º. Fez a melhor volta dele agora, 1:18.543. Tá vazio o Rubinho. Da pista que vai parar, faz a melhor volta dele na prova. 1:18.543 e a Honda tá esperando o Rubinho já. Deixa eu ver a vantagem do Rubinho para a 8ª posição aqui. 4.4 para 10.4 não dá para marcar ponto. Não dá por causa do safety car, né? Não dá por causa do safety car, não dá para marcar ponto. O safety car juntou tudo. Ele vai voltar atrás do Davidson, vai voltar a 12ª e última posição na hora de parar. A não ser que alguém mais tenha que parar. Você tá vendo ali o Sato em cima do Ralf Schumacher. Equipe B contra equipe A. Super Aguri. Não, aí é o contrário. Aí é briga de... Não é B contra A, não.
Aí é briga de gente grande, é Honda com Toyota. Oito voltas para o final. Rubinho pro box. E o Rubinho vai pro box. O safety car, que poderia ter ajudado o Rubinho se ele tivesse usado o pneu, a equipe podia ter feito o que fez contra o Rubinho. Entrava, dava uma volta, entrava de novo, o safety car, o box ficou aberto e botava o outro pneu. Agora vai voltar em último. O último dos 12 que estão na prova. Com tudo que ele fez de bom na corrida. 7 voltas para o final, já as emoções do futebol, vem aí a rodada do Campeonato Brasileiro. E logo depois, Fausto Silva agitando no Domingão do Faustão. E na sequência, Glória Maria, Pedro Bial. As notícias do Brasil e do mundo, as reportagens do Fantástico. E no próximo final de semana, também 2 da tarde de sábado e 2 da tarde de domingo, 2 da tarde de sábado, treino em Indianápolis, um dos templos sagrados do automobilismo mundial. E no domingo, 2 da tarde, antes de novo da rodada do Campeonato Brasileiro, o Grande Prêmio de Indianápolis. Vamos torcer, porque lá dá pro Felipe ganhar. Aqui era pódio na certa. Tomou bandeira preta. E deu para ver também que o Wurz está com um pneu macio. Então quer dizer que ele já fez. Ele tinha estratégia de apenas uma parada e conseguiu fazer o pneu macio resistir até agora. Então ele tem a possibilidade de conquistar o pódio. É engraçado. E na passagem para cá, conversando com o pessoal da Williams, assim, vai ter gente no pódio. Eu falei, vocês sonharam. Quem é que vai pro pódio? Olha o Wurz chegando pro pódio aí. Hamilton, Heidfeld, Wurz, Kovalainen, Raikkonen, Alonso, Ralf Schumacher e Sato. Rubens Barrichello na 12ª posição. Essa parada obrigatória para usar o pneu macio complicou toda a corrida do Rubinho. Assim como a bandeira preta, a luz vermelha no box, tirou da corrida o Felipe Massa. E o Hamilton caminha, mas com absoluta tranquilidade para a vitória. Complicou mesmo o Rubinho, foi o último safety car, né? Porque na posição em que ele estava, com a distância que estavam dos outros carros, ele poderia fazer essa parada e não voltar em terceiro, mas voltaria em quinto. Olha só a animação da equipe Williams ali. Uma possibilidade real do Wurz ir para o box. Pro pódio, perdão. 5 voltas para o final. Hamilton, o novo fenômeno da Fórmula 1, se aproxima da primeira vitória em apenas 6 corridas. Se os jornais do mundo se abriram para o Hamilton com a pole position, imagine com a vitória. Reginaldo, você tem uns jornais italianos aí, dá umas manchetes aí, o que eles falaram do Hamilton. Chamam piloto de outro mundo, piloto de outro planeta. A primeira vez que ele entra no planeta pole. Isso os jornais italianos, né, de um piloto que é rival da Ferrari. Um deles diz exatamente, um piloto do outro mundo. O outro fala que a McLaren voa. E o outro fala da primeira volta de Hamilton. E o outro fala ainda, Galvão, que o Alonso passou a acreditar em ETs. O Alonso tá vendo a vida dele complicada. Lembrando que é a primeira corrida do Hamilton aqui no Canadá, então ele não conhecia a pista e na sexta-feira, na terceira volta dele no treino, ele já virava igual aos ponteiros. Um jornal italiano e um jornal canadense destacavam isso, um piloto que se formou no simulador para caminhar para a vitória dessa forma. Ele fez 1000 voltas no circuito do Canadá no simulador da McLaren. E nesse momento ele estaria abrindo 7 pontos de vantagem. Aí ele, o pai dele e a Lisa Dennis, mulher do Ron Dennis. Esse fim de semana ninguém foi tão focalizado quanto a Lisa Dennis. Aí restando 4 voltas. Hamilton leva 6 segundos de vantagem para Heidfeld, que leva 3,8 para Wurz. Kovalainen vem atrás, na 4ª posição. Raikkonen é o 5º. Com a 5ª posição, são 10, 8, 6, 5 e 4. O Raikkonen iria para 27 pontos. Ainda fica 6 atrás do Felipe Massa.
o Alonso iria para 41. Quer dizer, o prejuízo do Felipe não seria tão grande em relação a eles. Passaria a ser muito grande em relação ao Hamilton, 15 pontos atrás do Hamilton. Esses 6 pontos que ele estava garantindo aí eram fundamentais. A força aí da gravidade. Aceleração total. Olha lá, 3 vezes e meia a força da gravidade. Empurra para um lado. Beliscou no acelerador. Tem gravidade para baixo, tem para o lado. A força G aí é apenas uma referência, né? Que a força da gravidade só existe de cima para baixo. É referência, ou seja, é equivalente. Quando vai para a direita ou à esquerda, é o equivalente à força G. A força que vai no pescoço do piloto tem que ser o equivalente a 3 vezes e meia a força da gravidade. Olha só o salto em relação ao Alonso. Tem algum problema, porque se vê que o Raikkonen foi embora e o Sato tá pressionando. Não é o dia do Alonso também não, hein? Uma coisa errada. Galvão, também aquelas saídas de pista dele acabam prejudicando o carro em algum momento, então deve ser isso. Não é o dia do Alonso, ele tá vindo na casa de 1,20. O freio dele deve ter acabado. Vambora, Sato. Pode ser acima dele. Pode ser freio. Vamos ver, se quiser agora. Botou por fora, Alonso deu o lado de fora pra ele. Se tiver freio vai ser agora. Olha o Sato, vambora, vambora e foi, é freio. Não tem freio o Alonso. Perde a 6ª posição. Cai para 7º. E o Ralf Schumacher vem aí. E o Mark Webber também. Pode não marcar nada o Alonso, hein? Chegou no limite o freio para quem passou 4 vezes reto na curva Senna. Do mesmo jeito que a turbulência foi forte para o lado do Felipe, pode ser forte para o lado do Alonso, que teoricamente são os 2 grandes candidatos ao título. O Hamilton está dando essa arrancada aí até onde ele vai. Se deixar, ele conquista o título antes de acabar o campeonato. Eu já não duvido mais do Hamilton. Eu disse no começo do ano que ele era muito bom, mas que era um novato. Já retiro o que eu disse. Essa corrida muda tudo. Eu dizia isso ontem, entendeu? Eu queria dizer isso ontem. Qual a grande surpresa? A grande vantagem das McLaren ou a pole do Hamilton? Prefiro ficar com a surpresa da McLaren. O Hamilton não é mais surpresa. Não é só a vitória do Hamilton. A vitória do Hamilton e o Alonso não marcando ponto, ou marcando 1 ponto, ou 2 pontos, aí pode mudar realmente a situação lá dentro. Vai ser difícil porque é a volta final. O Alonso vai brigar porque vai brigar por esses 2 pontos que ele está marcando aí agora. E o Wurz vai pro pódio. Olha só o Williams no pódio. Estavam querendo demitir o Wurz. O rádio fofoca do paddock estava querendo demitir o Wurz. Ganhou 16 posições aí. Alexander Wurz. E o Kovalainen, que também estava sendo demitido hoje pelo rádio fofoca do paddock. Ganhou não sei quantas posições também. Está aí com a 18 posições. Ele ganhou 18 porque ele largou em último. Porque ele trocou o motor. Volta final. Cadê o Alonso? Alto está atrás dele. Se passar, vai ser naquela freada aqui, na última curva da corrida. Vai ser na última curva da corrida. Vou ficar em pé para ver a curva. Volta final e Hamilton vem para a vitória. Volta final e Hamilton vem para a vitória. Aí vem ele, Lewis Hamilton. Vai passar aqui. Vai vencer. Aí vem ele, Lewis Hamilton, novo fenômeno da Fórmula 1. Lewis Hamilton, da McLaren, vem para a vitória. Aí vem ele, Lewis Hamilton vence de ponta a ponta o Grande Prêmio do Canadá. Em segundo, Raikkonen, terceiro, Wurz no pódio, quarto, Kovalainen. Em quinto, Raikkonen. Em sexto, Sato. Em sétimo, Alonso. E em oitavo, Ralf Schumacher. A vibração de Lewis Hamilton. Um espetáculo. Surge um novo gênio na Fórmula 1. Pelo menos pinta assim. Foram 6 corridas. Nenhum erro. Um orgulho de Mr. Hamilton. Nem ele esperava isso. 6 corridas. Vamos ouvir. Well done, Lewis. You won that fair and square.
Okay, well done, Lewis. Excellent job, mate. That's fantastic. The order yourself, Highfield, Alex Wirtz, Kovalainen, Kimi, Tá dando a Sato, classificação para ele. Fernando, De um lado, a geladeira Ralph. do engenheiro inglês. Do outro lado, a vibração de um menino preparado para a vitória. Preparado pela McLaren para a vitória desde o kart. Na sexta corrida. Sexto pódio. 4 segundos lugares, um terceiro e uma vitória. E o Galvão, ele falou no final, o engenheiro falou pro Hamilton que o Kubica apenas quebrou a perna. Então já tem uma informação boa, que foi apenas quebrou a perna e ponto final. Que bom, uma fratura de perna para uma pancada daquela é um lucro enorme para o Robert Kubica. Rubens Barrichello chega em 12º. Felipe Massa foi desclassificado junto com Fisichella. Lewis Hamilton lidera o campeonato. A essa altura, quantos pontos fez o Alonso? 2. 48 a 40 e 33 o Felipe Massa na terceira posição. E depois vem o Raikkonen com 27. Globo, a gente se vê por aqui. O imóvel é esse aqui, ó. O planeta Terra. Deste novo fenômeno da Fórmula 1. Lewis Hamilton. 22 anos. 6 corridas na Fórmula 1. 6 pódios. Uma vitória, 4 segundos, um terceiro. Ninguém viu jamais isso acontecer. É absolutamente inédito em 57 anos de Fórmula 1. Que começou a Fórmula 1 moderna em 1950. Lewis Hamilton assume a liderança do campeonato. Vai a 48 pontos. Abre 8 em relação ao bicampeão mundial Fernando Alonso com 40. Abre 15 em relação a Felipe Massa. E abre quase 20 pontos, 19 pontos em relação ao Kimi Raikkonen. E um capacete que lembra muito do Ayrton Senna. Lembra bastante o capacete do Ayrton Senna. Um capacete. Um abraço em Norbert Haig. E ali do lado o Herbie Blash. Esse já viu tudo. Do tempo em que ele trabalhava na equipe de Bernie Eccleston. Já viu todos esses grandes vencedores passando por ele ali. Reginaldo Leme. O mundo conhece um novo fenômeno. É um fenômeno realmente, um piloto que faz 6 grandes prêmios, 6 pódios, sendo 4 em segundo lugar, 1 em terceiro e 1 em primeiro, chegando à sua primeira vitória e liderando o campeonato. Agora até favorecido pelo distanciamento que ficou o seu companheiro de equipe bicampeão mundial, a coisa fica muito pro lado dele, porque ele agora com 48 contra 40, claro que tem muita coisa ainda para rolar no campeonato, mas a imprensa inglesa exigindo da McLaren, que é uma equipe inglesa, as coisas ficam bem pro lado dele e basta ele ter cabeça. Agora a verdade também é o seguinte, ele não teve em nenhum momento de falta de sorte até agora desde o início do campeonato. Todos os concorrentes já tiveram. Mas o que impressiona muito é que ele também não errou nenhuma vez, a não ser uma escapada em Mônaco, num treino livre. Exatamente, Galvão. O desempenho dele não tem nada a ver com o novato, né? Nunca você pode usar a palavra novato para o Hamilton. Tem surpreendido todo mundo. E até ontem eu conversava com um engenheiro da McLaren que dizia que já tem uma divisão na equipe entre os... Abraço no Ron Dennis. Esse é o pai postiço dele. Desde os 11 anos de idade. Já tem uma divisão na equipe da torcida do Alonso, dos mecânicos e a torcida do Hamilton, que é a maioria. Pode ter certeza que agora, então, não há dúvida que todo mundo quase vai ser Hamilton. Eu já dizia isso na transmissão de Mônaco, né? Há 15 dias atrás. Já tem o pessoal da Mercedes quer ficar do lado do Alonso e os ingleses do lado do Hamilton. Sem contar que o Alonso nunca foi muito simpático, né? Essa semana ainda conversei com Emerson Fittipaldi, que se mostrava, antes dessa vitória, super impressionado com o Lewis Hamilton. Aí está ele, Lewis Hamilton. E Deus salve a rainha, o hino britânico.
E é só Deus salve a rainha, porque a equipe também é inglesa. O Wurz é tão alto que na terceira posição ele fica mais alto que o Hamilton no alto do pódio. Lewis Hamilton, Nick Heidfeld, Alexander Wurz. Um inglês, um alemão e um austríaco. A informação com a última que chegou pelo engenheiro do Hamilton, dizendo ao Kubica, dizendo a ele, olha, o Kubica, que correu com ele na GP2, quebrou apenas uma perna. Olha só a equipe Williams. Não acreditava que isso pudesse acontecer. O Wurz no pódio. Aí o troféu para a equipe McLaren. A Williams já conseguiu um sétimo e um sexto com o Rosberg, mas não com o Wurz este ano. Dando uma passada na classificação. Passou na nossa frente aqui agora. O que restou do carro do Kubica é impressionante. Aí o Heidfeld. Então vai para 48 pontos o Lewis Hamilton. Vai para 40 pontos o Alonso. 33 tem o Felipe Massa e 27 tem o Raikkonen. Daqui uma semana, e Mr. Hamilton tá chorando, tem que chorar mesmo. Solte as lágrimas. Seu filho é um espetáculo. E a McLaren é 88 a 60 em cima da Ferrari. Aí a festa. Vem aí a rodada do futebol brasileiro. Vamos pro champanhe. Semana que vem tem mais. Pode ser o dia de Felipe Massa. Lá a Ferrari anda bem. Hamilton é o fenômeno do momento. Grande abraço a todos. Vem aí o futebol, depois Fausto Silva. Globo, a gente se vê por aqui.